Olá, autor aqui. Se você gostar desse livro, considere apoiar o canal, se inscrevendo, deixando um like e compartilhando com uma pessoa que você acha que vai gostar. Boa leitura! A Menina e a Fenda no Universo, História 2 de Coração Dourado, por Cristina Jade Martins. Volta aqui, cabeçuda. Era uma tarde quente de volta às aulas, antes da Compass e antes da Fenda, quando Cora Meirelles só conhecia um bairro ou dois de uma cidade em seu próprio universo. Cora corria aos prantos pelas ruas do pequeno bairro periférico, uma barata ou outra se desprendendo de sua blusa, a despeito de seus esforços frenéticos para espaná-las com movimentos descoordenados dos braços. Tinha absoluta certeza de que os três meninos que a haviam atormentado no portão da escola a perseguiriam rua abaixo com mais baratas e mais insultos e não ousava parar. Corria sem convicção, porque as aulas de educação física haviam lhe ensinado que seus esforços, apesar de sinceros, não seriam suficientes. Era a corredora mais lenta de sua sala, certamente mais lenta que Denis, Jorge e Igor. Não conseguiria correr todas as ruas tortas até chegar em casa. O que movia seus pés era mais a necessidade de que desta vez as coisas fossem diferentes e, correndo, pelo menos tinha uma chance. Foi ao virar a esquina, em pânico e sem esperança, que, de repente, o terreno baldio pelo qual passava toda a semana lhe pareceu uma boa opção de esconderijo. Nunca havia pulado um muro na vida, mas a necessidade a fez aprender rápido, colocando os pés nos buracos, confiando em um instinto que não sabia que tinha e çiçando para o outro lado. Seus braços cederam, não sustentaram seu peso na descida e a barra de sua calça se cortou em uma pedra na grama alta durante a queda. Cora se escondeu atrás do muro, mal se atrevendo a respirar, chorando em silêncio e sozinha. Chorando por tanto tempo que ela nem conseguia ter certeza de que os meninos haviam ido embora. Ninguém veio procurar por ela e ela não queria retornar à vida real do outro lado da parede. Permaneceu acorrentada em seu lugar por dúvidas e meias-verdades incapacitantes que não a deixavam se mexer, incapaz de distingui-las dos fatos. Não era sua primeira escola nova, muito menos a primeira vez que acabará em uma situação assim. As outras crianças não gostavam muito dela e Cora não sabia realmente como fazer amigos. As únicas pessoas que passavam tempo com ela eram feitas de papel e tinta. Adultos eram absolutamente inúteis. Os únicos heróis que existiam eram fictícios. A qualidade da luz que se infiltrava pelas frestas entre seus dedos mudou, repentinamente, com um acariciar de estática. Quando se atreveu a olhar para cima, a primeira coisa que viu foram as estrelas, brilhando em uma noite profunda que deveria ter sido o sol do meio-dia. As constelações piscaram para ela, amigavelmente, em maior número do que ela jamais as havia visto olhando do céu de sua cidade, como se soubessem que estavam compartilhando um segredo com a menina e tivessem comparecido em peso. Cora colocou as mãos no chão para se levantar e percebeu que a grama era bem mais macia do que aquela no terreno baldio. As árvores que adornavam a distância em um pequeno bosque eram de um tipo que ela só tinha visto em livros infantis. Foi olhando para elas que ela se deu conta de que não estava sozinha. Um menino a observava, seu rosto sardento iluminado por uma luz na ponta de um cajado. Sua expressão parte espanto, parte admiração. Ele a fitava como se ela fosse mais interessante e mais brilhante que todas as estrelas no céu. A menina ensaiou dizer alguma coisa, mas antes que qualquer um dos dois pudesse quebrar o silêncio, Cora não estava mais lá. Um corredor se estendia à sua frente, metálico e intimidante. À direita, uma janela enorme se esparramava pela parede, iluminando o ambiente com uma luz alien. A luz vinha de formas quebradiças e melancólicas, que espiralavam em um céu escuro, se partindo e se juntando em padrões aleatórios. Pareciam frágeis e tristes e um pouco perigosas. Ela as observou hipnotizada, até que, seguindo o parapeito com seu olhar, notou uma porta entreaberta no fim do corredor. A porta, que na verdade mais parecia uma escotilha, era como algo que alguém acharia em um submarino, mantendo a água do lado certo e salvando os passageiros de se afogarem na inundação, ou em um banco, impedindo um ladrão de roubar o conteúdo de um cofre. Cora passou por ela cautelosamente. Não havia ninguém do outro lado, apenas uma caixa de metal, abandonada em uma mesa de trabalho, cercada por rascunhos não terminados de ideias incompreensíveis. A caixa lembrou a menina de um quebra-cabeças,
como o cubo mágico que ela ganhará quando criança e tentará resolver sem sucesso até que sua irmã jogará a coisa no chão e ela vira como as pecinhas encaixavam. Cora perdeu a noção de quanto tempo ela permaneceu perdida em esquemáticas cujos conceitos ela não conseguia entender e anotações sobre coisas que ela não sabia serem possíveis, mas em algum momento ela percebera que estava lidando com uma máquina que podia viajar entre universos. Fora isso, o que acontecerá com ela? Estaria ela em outro universo? Ela estendeu a mão em direção à caixa metálica. A escotilha atrás dela se abriu. Abandonando os papéis, Cora se virou para olhar. Antes que pudesse ver a quem pertencia aquele estranho corredor, ela estava de volta ao terreno baldio. Na ala médica da Compass, Maro examinou a caixa de papelão de Cora com curiosidade. E você veio com isso? Perguntou ela, confusa. E fez tudo isso que você disse que fez? Resgatou tripulantes e levou até outra galáxia, com isso? Maro revirou o objeto entre os dedos. O amontoado de fios era completamente diferente de qualquer outra tecnologia que ela já tivesse encontrado antes. A caixa não parecia ser mais do que um controle remoto, mas o que ela controlava, Maro não conseguia entender. Certamente não era uma bomba. A alienígena examinou a menina pelo canto dos olhos, seus óculos protetores ajudando a esconder o movimento. Cora, por si só, parecia-lhe quase tão interessante quanto o objeto, e essa impressão só se acentuou conforme conversava mais com ela. Maro nunca tinha visto uma criança humana antes de Cora. Não havia nenhuma na tripulação. Cora parecia bastante com os outros humanos, mas ao mesmo tempo era completamente diferente. Trazia os cabelos castanhos longos presos em um rabo de cavalo com trança e seus olhos escuros e curiosos vasculhavam o rosto de Maro avidamente. Seu uniforme azul e branco a fazia se destacar por entre o vermelho e preto que coloria a Compass. Era um pouco mais fofa, menos endurecida pela idade. Havia uma empolgação em suas feições que não havia nas feições dos humanos mais velhos. Cora era a menina que tinha um propósito, que olhava para o universo como se ele fosse uma coisa nova. Que tinha um lugar para onde queria voltar, que parecia ter medo de ficar presa ali, e com razão. Maro abraçou a caixa pensativamente e se preparou mentalmente para examiná-la melhor quando Cora a chamou de volta e lhe estendeu um aglomerado de desenhos amassados em algum tipo de material orgânico. Eu tenho um plano maluco e preciso de uma segunda opinião. Mara arregalou os olhos, intrigada. Tinha alguma dificuldade em decifrar rabiscos humanos e talvez tenha ficado em silêncio por tempo demais, porque Cora acrescentou, retorcendo as mãos pálidas nervosamente. A ideia é sacrificar as partes não essenciais da Compass em favor de escudos mais fortes. Os escudos seriam menores, mas mais poderosos, alimentados pela própria Coração Dourado. Maro perscrutou os diagramas, ainda sem ter muita certeza, e por fim, ofereceu. Ficaríamos protegidos por um tempo dentro da nebulosa. Zona política neutra, muito quente para a maioria das naves na fronteira. Enfim, o rosto azul se contorceu em entusiasmo. É uma ideia muito boa, na verdade. Você pensou nisso sozinha? As bochechas de Cora se arrosearam com o elogio. Viagem no tempo. Mais ou menos. Esclareceu ela. Então a maior parte da ideia é de vocês, na verdade. Cora encolheu os ombros em um gesto que provavelmente pretendia ter sido casual, mas acabou por ser tímido e desajeitado. Poderia funcionar. Disse Maro lentamente. Muito bem, na verdade, se usássemos bem o pessoal da sala de máquinas, mas iríamos precisar de um motor praticamente novo. A Compass não está exatamente com peças sobrando. Eu posso ajudar com isso. Ofereceu a menina saltando da máquina que estivera sentada. Me diz do que você precisa e eu posso ir buscar para você. Eu posso ir e voltar num pulinho. A jovem apontou para sua caixa capaz de viagem no tempo em ênfase. Maro arregalou os olhos em compreensão. A minha tecnologia é sua tecnologia. Disse Cora, como se estivessem trocando um segredo. Afinal, é perigoso para vocês aqui fora. Meses depois da Fenda e dias depois da Compass, Cora estava sentada em uma cadeira em sua cidade natal no Brasil, analisando pela enésima vez as anotações e desenhos que fizera no canto do caderno, seu plano com Maro. Oficialmente, ela estava assistindo a uma aula de geografia, mas fazia semanas que a escola não passava de ruído branco.
As olheiras sob seus olhos jovens denunciavam todas as noites em que dormira mal com medo de não conseguir voltar a Compass. Cora tinha uma certeza irracional e persistente de que alguma coisa ia dar errado. Ela conferiu novamente, impaciente, as peças que faltavam, sem ter a mínima ideia de onde começar. Talvez ela não conseguisse todas as peças. Ou talvez ela não conseguisse que a fenda a levasse de volta ao lugar e momento exatos em que precisava estar, talvez acabasse frita e congelada no vácuo do espaço ao lado dos cadáveres dos tripulantes da nave que estava tentando ajudar. Ou ainda, seu pior medo, talvez a fenda se fechasse para sempre enquanto ela estivesse longe e ela ficasse presa ao presente, pensando que imaginara a coisa toda. Uma bolinha de papel atingiu-a no topo da cabeça, catapultando-a para fora de seu estupor ansioso. Segundos depois, outra passou zunindo por seu ombro direito, ricocheteando pela parede e pousando, inconveniente, sobre sua página. Cora varreu-as com a mão, com pretensa indiferença. E elas se juntaram às outras, inocuamente, no chão, um desperdício de um bom caderno que, ainda bem, não era o dela. Estavam se acumulando ao seu redor e ela as encarou com um suspiro conformado, lançou um olhar exasperado aos atiradores, Dennis e seus amigos, Jorge e Igor, que haviam se munido das expressões inocentes e angelicais de quem é claramente culpado e, então, outro à professora, que parecia ignorar a situação tão deliberadamente quanto a jovem ignorara sua explicação minutos antes. Cora deu de ombros. Já estava acostumada. Cutucou Carla na carteira em frente. Ei, Carla. Sussurrou. Carla murmurou em questionamento, se inclinando para trás para ouvi-la melhor. Se importa de abaixar a cabeça um pouquinho? A pontaria deles melhorou, mas ainda tá chovendo bolinha aqui. A menina mais alta lançou-lhe um olhar curioso por cima do ombro e então aninhou a cabeça nos braços, curvada sobre a mesa à sua frente. Cora murmurou em agradecimento e vasculhou em sua bolsa. Depois de achar o que procurava, abriu o guarda-chuva. Era pequeno e cor-de-rosa, completamente conspícuo no aposento. Os projéteis de papel quicaram da fortaleza de pano e arame, errando seus alvos com um barulho divertido e, satisfeita, Cora retomou seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. Cora, Chamou a professora após alguns instantes, com um suspiro e um gesto impaciente. Sim, professora? Perguntou a menina, encontrando relutantemente o olhar da docente. A professora Raimunda e ela já eram um caso antigo e infeliz de antipatia por azar. As risadas de seus colegas entraram em foco, se destacando do ruído branco. por que está com o guarda-chuva aberto, Cora? Perguntou a adulta com um gesto cansado. Cora pensou por um instante e então respondeu, hesitante. Me concentro melhor com ele aberto, professora. Raimunda piscou, atordoada por um instante, e então prosseguiu seu questionamento em tom de conversa, dando corda. Ah, e por que o livro da matéria não está aberto, então? Estou esperando a correção dos exercícios, professora. O livro está aberto embaixo da mesa. Estamos vendo a explicação de outro capítulo agora. Disse a professora irritadiça. Não estamos mais nos exercícios. Sim, eu sei. Já encerramos o capítulo 10, sobre as consequências da globalização. Eu estou esperando a correção dos exercícios do capítulo 11, sobre as bacias hídricas brasileiras. Disse ela, erguendo o caderno para mostrar os exercícios já feitos. Eu tenho uma pergunta, e a senhora disse para não perguntar as coisas antes da senhora dar a matéria. Raimunda assentiu com a cabeça, exasperada. Detestava quando Cora se adiantava, mas não havia nada no regulamento que pudesse usar para impedi-la, a não ser um apelo à cortesia comum. E precisa fazer isso com um guarda-chuva aberto? Está atrapalhando o andamento da aula. A menina lançou olhares desinteressados a seus colegas, que, repentinamente, como que para dificultar sua vida, haviam todos se virado para encará-la. Duvidava que prestassem mais atenção com ou sem ela ali. Não vou fazer barulho, professora. Respondeu Cora, defensivamente, tomando cuidado para não soar agressiva. Se quiser mesmo, eu fecho, mas eu vou ter que pensar em outra coisa. Olha, estou com um problema. Se interrompendo deliberadamente, Cora apanhou uma bolinha do chão e atirou-a na direção da professora, se certificando de errá-la por uma margem segura. Raimunda, que pareceu notar os projéteis pela primeira vez, deu um suspiro exausto de quem tinha que lidar com este tipo de coisa todos os dias. Meninos, vamos parar com isso, está bem? Disse ela, fitando os desordeiros.
Era uma classe pequena e os culpados, sempre óbvios e recorrentes. E Cora, pode fechar o guarda-chuva. Cora obedeceu e a ordem se restaurou na sala de aula. Cerca de 15 minutos depois, quando a professora começava a explicar a exploração do aquífero Guarani, o bombardeamento de bolinhas recomeçou e perdurou, insistentemente, até que o sinal estridente marcasse o fim do dia de aula. No fim das contas, era apenas outra aula de geografia, invisível ou não, ela iria sobreviver. Cora, Chamou a professora após a aula. uma palavrinha por favor. Os ombros de Cora se travaram em uma postura tensa. Carla lançou-lhe um olhar solidário antes de sair e a classe se esvaziou lentamente atrás dela. Cora encolheu os ombros em uma postura derrotada. Fiz alguma coisa errada, professora? Raimunda suspirou e apertou a ponte do nariz, lançando à aluna um olhar cansado. Já conversamos sobre isso, Cora. Você não presta atenção e perturba as aulas. Minhas notas são boas. Resmungou Cora, olhando para o chão. Eu sei que são. Disse Raimunda. E se você não tirasse a concentração do resto da sala, estaria tudo bem. Se eles veem que você não está trabalhando, eles também não querem trabalhar. Se isso fosse verdade, professora, todo mundo estaria com a lição de casa adiantada, também. E eu sei que não estão. Mais cedo naquele mesmo dia tivera que dizer a Denis que não ia deixá-lo copiar o seu dever de casa. Seu suco do lanche sumira misteriosamente quando ela não estava olhando. Raimunda cerrou os dentes e mudou a abordagem. Olha, Cora, você é uma menina muito inteligente. Você é mesmo. Mas se daria melhor na vida se aprendesse a trabalhar em grupo. Não é errado pedir ajuda quando se precisa dela, e eu gostaria que me visse como uma aliada e não como uma inimiga. Cora concordou com a cabeça automaticamente. Reconhecia o discurso como uma mistura do você teria mais amigos se esforçasse mais com o pode contar comigo. Traduziu-o como: não dou a mínima para você e seus problemas, não tenho a mínima intenção de ajudar, mas a instituição onde eu trabalho me obriga a oferecer ajuda por desencargo de consciência. Curso de ação recomendado: sorrir e acenar. É claro, professora. Posso ir agora? Perguntou ela. Cada minuto que ela passava naquela sala era um minuto que ela passava longe da fenda. Para Compass podia não fazer diferença, mas para ela fazia. Raimunda consentiu relutantemente e a acompanhou até a porta. Tente se enturmar melhor, Cora. Tenho certeza de que vai conseguir se fizer um esforço. Disse ela. Cora desapareceu corredor abaixo, sem responder. Carla a estava esperando assim que dobrou o primeiro corredor. Era a única amiga de Cora em toda a escola, uma menina alta com mangas dobradas para exibir braços musculosos, cabelos cacheados e levemente descoloridos pelo sol jogados em um desarranjado estiloso, unhas compridas, pintadas de vermelho e afiadas o suficiente para poderem servir de arma, se necessário. Ei, Cora. Ela saudou, caminhando ao lado da outra. Você viu o chão quando foi chegando o fim da aula? Tava tão limpo que dava para comer nele. Pelo menos eles ligam para a tia da limpeza. Pontuou Cora desanimadamente e então estreitou os olhos, desconfiada. Ou pode ser só disposição eficiente de evidências. Carla concordou com um bufo de desdém. Acho que tá mais pro segundo treco. Disse ela e esticou um braço para impedir que Cora se esborrachasse no chão aos tropeções. De qualquer forma, vim te devolver o livro que você me emprestou. Mais alguns tijolos desse e você constrói uma casa. Carla retirou um exemplar surrado da mochila. Era um livro grosso, coberto de marcas engorduradas de dedos, com a capa descascada pelo uso, que devia pesar uns 2 quilos, no mínimo. O título lia: As Irmãs Blackwood e o Amuleto Amaldiçoado. Ela o colocou firmemente nas mãos da amiga. Não ia querer te impedir de ler pela 100ª vez ou algo assim. Disse Carla rindo, enquanto Cora tentava, sem sucesso, guardar o livro em sua mochila semi-aberta. 37ª. E eu tenho uma cópia de bolso na língua original. Nunca se sabe quando saber outras línguas pode ser útil. Respondeu Cora sorrindo. E aí, o que achou? É muito bom, não é? Sua nerdona exibida. Retrucou Carla, rindo e passando um braço pelos ombros da amiga enquanto as duas se espremiam pelo portão da escola. É bom pra caramba, sim. Mano, esse amuleto maldito vai dar um BO desgraçado. Tadinho do Andrew, cara.
A mochila aberta de Cora se inclinou para frente, ameaçando derrubar o conteúdo no chão. Cora abraçou-a desajeitadamente, evitando o desastre, e por fim optou por fechar o zíper sem colocar o livro dentro. Sua boca se esticou em um novo sorriso, enquanto reconstruiu em sua mente o momento em que Robin Blackwood, a protagonista, lançou seu primeiro feitiço e atingiu sem querer Andrew Trent enquanto o menino a observava escondido por cima da sebe do jardim vizinho. Eu posso trazer o próximo livro amanhã. Ofereceu ela, ajeitando o livro embaixo do braço. É melhor você ler logo, senão, não garanto que não vou te dar spoilers sem querer. Você é mó vacilona, hein, Cora? Gritou Dennis, surrupiando a cópia de As Irmãs Blackwood e a atirando a Igor. Pega aí. Igor, um menino alto com o rosto marcado por espinhas, puxou o livro do meio do ar pelas orelhas, e o barulho de páginas sendo amassadas atingiu Cora com mais violência que um soco na cara. Ah, qual é? Devolve. Exclamou ela, se afastando de Carla e se lançando em direção ao livro. Igor riu até perder o ar, enquanto Cora fez uma tentativa patética de escalá-lo para tentar recuperar o livro fora de seu alcance. Jorge, um menino sorridente, de orelhas grandes e dedos leves, aproveitou-se do novo posicionamento para abrir a mochila da menina e afanar um dos cadernos. Que caceta é essa, mano? O próximo capítulo da lição de matemática. Exclamou ele, abrindo o caderno em uma página cheia de fórmulas e diagramas. O rosto de Cora ficou branco e Carla puxou-a de volta pela mochila enquanto observavam o caderno chegar às mãos de Dennis. Devolve. Repetiu Cora, um pouco mais desesperada dessa vez. Por favor. Dennis, suas sardas escondidas sob a aba do boné de abarreta, fitou-a com uma sobrancelha erguida. O quê? Isso aqui. Disse ele, olhando para o esquema. Acho que vou ficar com ele pra gente estudar o dever de hoje. Isso não é o dever de matemática. Dennis, a gente ainda está na frente da escola. Se você não me devolver eu vou... Protestou Cora, mas antes que pudesse pensar em uma ameaça, Carla estalou a língua, impaciente, e se encaminhou com firmeza até Igor, arrancando o livro da mão dele sem esforço e, então, se virou nos calcanhares para encarar Dennis, impondo-se sobre ele facilmente com sua altura prodigiosa. Devolve esse bagulho logo, que todo mundo tem mais o que fazer. Demandou ela. Sai fora, que ninguém te perguntou nada, cara de para-brisa. Retrucou ele. Você só não é mais burra por falta de oportunidade. Carla ficou vermelha e estalou as juntas. Ah, olha, tadinho, tá se achando grandes coisa. Pelo menos eu não colo pra passar nas provas, ao contrário de você, que se fosse mais burro entraria pro livro dos recordes. Acho que só não é mais tapado que quem te passa a cola, porque aí tem que ser muito burro, mesmo. Disse ela, lançando um olhar significativo a Igor. Se eu fosse um dos seus pais ia tá me separando só por pura vergonha também. Dennis enrubesceu do começo do pescoço até a ponta das orelhas, seu rosto inteiro se camuflando sob seu cabelo vermelho, e abaixou o caderno. Se aproximou de Carla até que sua face sardenta estivesse praticamente colada à dela, a despeito da pouca altura, e estalou-a juntas. Dennis, olha lá sua mãe. Exclamou Cora subitamente, apontando para algum ponto atrás do menino. Dennis e seus amigos se viraram para olhar e ela aproveitou a situação para tirar o caderno do aperto frouxo do menino sardento. Dennis teria ficado mais irritado ainda, não fosse o fato de que sua mãe vinha mesmo subindo a rua. Em um instante, o trio se rearranjara e seus rostos se moldaram em expressões verdadeiramente angelicais. A mãe de Dennis, uma senhora trabalhadora, ainda surpreendentemente jovem, era uma das pessoas mais simpáticas que Cora já havia conhecido, ao contrário do filho. Cora esquecia o nome dela metade do tempo, em uma daquelas situações nas quais já não seria mais educado perguntar por causa do tempo de convívio. Em sua mente, ela era a mãe de Dennis. Mas sempre que a via, Cora considerava como isso era injusto. A mulher era o máximo, mas estava presa em um casamento infeliz havia anos na tentativa de manter alguma estrutura familiar. A mãe de Dennis trabalhava jornadas duplas para ajudar a pagar o colégio do filho e as contas da casa. Cora tinha grande consideração pela mãe de Dennis. E, ainda assim, como a mãe de Dennis era precedida em sua mente por todas as vezes que seu filho fizera um esforço para tornar a vida de Cora um pouco pior.
A menina achava uma pena que a mulher não fosse mais presente na vida do filho e esse era um dos únicos pontos que suspeitava que ela e o ruivo tivessem em comum. Oi, meninos. Cumprimentou a adulta tão logo seus olhos pousaram sobre os sorrisos amarelos do grupo de jovens. Não estão aprontando, espero. Seu olhar percorreu a fileira de rostinhos para, desconfiado, se assentar em Cora. Anos de incidentes constantes e telefonemas frequentes da diretoria da escola tornavam incontestável o antagonismo existente entre o grupo de crianças. Como era Cora nerd comportada, sua proximidade física de seu filho indicava uma cena do crime pela qual os outros precisariam ser disciplinados. A menina acenou desconfortavelmente, tentando, apressada, fechar o zíper da mochila, de dentro da qual suas coisas ameaçavam cair. Mãe, Reclamou Dennis. por que veio me buscar na porta da escola? Achei que a gente já tinha falado sobre isso. A mãe de Dennis moldou seu rosto em uma expressão tão inocente e solene quanto a do filho, os cantos de seus olhos denunciando seu divertimento. Dennis estava vermelho como um tomate. Igor, Jorge e Carla não ousariam tirar sarro dele na frente da mãe, mas todos sabiam que ele não ouviria o fim das piadas depois. Eu entro mais tarde no trabalho hoje, então achei que podia levar o meu filho para almoçar. Respondeu ela sorrindo. Sinto muito se você tem vergonha da sua mãe, eu não tenho vergonha do meu filho. Tudo bem aí, Cora? Cora, que finalmente tinha conseguido enfiar todas as suas coisas na mochila e estava tentando ir embora discretamente com Carla. Soltou um murmúrio sobressaltado. Tudo bem, sim. Disse ela, sua voz um pouco esganiçada. Eu estava um pouco atrapalhada aqui, mas a gente já estava indo. É, Interveio Carla, abaixando as mangas do uniforme com uma expressão mal-humorada. A mãe de Dennis a achava uma má influência e ela, por sua vez, se reservava o direito de fazer o que bem entendesse sem ter que prestar contas a adultos que pudessem dedurá-la a sua mãe. estamos ficando atrasadas, Cora, nós duas temos coisas para fazer. Estudando muito? Perguntou a adulta, seu sorriso amarelando um pouco ao se dirigir a Carla. Organizando um projeto novo. Respondeu Cora esganiçada. Só paramos para discutir. O dever de matemática. Carla pegou a amiga pela mão e começou a puxá-la rua abaixo. Quanto mais tempo ficassem ali, mais encrencados estariam. Cora mentia muito mal. Talvez vocês pudessem estudar juntos uma hora dessas. Chamou a mulher mais velha. Esses meninos poderiam usar sua boa influência. Fica para outro dia. Respondeu Carla por cima do ombro, apertando o passo em uma corrida. Cora seguiu-a aos tropeços. Não costumava correr e sua mochila sempre era excessivamente pesada. As meninas viraram algumas esquinas, rumo às suas residências, e só pararam quando, entre duas curvas, escondido da vista por um sobrado de esquina, chegaram à frente de um terreno baldio onde costumavam se separar. Cora se encostou no muro, ofegante. Sua garganta doía de respirar com a boca aberta e seus joelhos tremiam. Carla bufou, zangada. O dia em que eu for na casa de um deles estudar por livre e espontânea vontade, o diabo vai ser campeão nos Jogos de Inverno. Ui, espero ser medalhista na patinação artística. Respondeu uma voz rouca de trás das meninas. Oscar. Exclamou Carla, estapeando reflexivamente no meio do peito. Oscar fez uma careta dolorida e Carla riu. Ai, mulher. Reclamou ele. Você mereceu, por chegar de fininho, assim, seu trouxa. Disse Carla, se aproximando para beijá-lo. Cora ajeitou sua mochila nos ombros, desconfortável, e inspecionou uma rachadura na parede. Oscar era um menino magrelo, tufos de barba ameaçando despontar de seu queixo ossudo, pés calçados com tênis caros, o namorado da vez de Carla. Ela os andava trocando com certa frequência, o que vinha lhe rendendo uma péssima reputação entre os moradores mais conservadores do bairro. Mas Carla não estava nem aí. Havia desenvolvido uma afinidade por motos e era assim que escolhia os garotos. Pronta para dar um rolê? Perguntou ele, apontando para a motocicleta do outro lado da rua. Só se for agora. Respondeu Carla, sorrindo. E, então, olhando por cima do ombro como se tivesse tido uma ideia repentina, perguntou. Você vai ficar bem aí, Cora? Claro.
respondeu Cora, embora sua voz não tivesse convicção. Quando Carla e Oscar se encontravam, geralmente sobrava para ela evitar as perguntas da mãe da amiga. Ei, cada um faz o que quiser, certo? Contanto que se levasse em conta, é claro, que Cora realmente era uma péssima mentirosa. Carla montou na moto atrás de Oscar, abraçando-o pela cintura. Ele era muito novo para dirigir legalmente e nenhum dos dois tinha capacete, mas Cora limitou-se a expressar sua desaprovação com um franzir de lábios. Carla, que deixara abundantemente claro, em situações anteriores, o que pensava da interferência da amiga, fingiu não notar. Com um pontapé de Oscar, o motor ganhou vida. Até mais, cérebro. Disse ele, rindo e acenando a cabeça em direção a Cora. Os dois desapareceram de vista, empinando a moto rua abaixo, dobrando a esquina com um rugido do motor. Cora mordeu o lábio e, se virando para encarar o terreno vazio, tentou tirar a amiga dos pensamentos. No fim das contas, supunha que Carla tinha os seus segredos, e ela os dela. Não havia mentido à mãe de Dennis, estava trabalhando em um projeto novo. Cora escaneou rapidamente os arredores. Supunha que uma das vantagens de se morar em áreas periféricas de uma cidade era quão vazias as ruas podiam ser em horários comerciais, principalmente nas áreas mais ermas, longe das lojinhas de bairro. Ninguém ligava para o que você estivesse fazendo, nem a polícia, porque quase nunca acabava na televisão ou sob um holofote midiático. Ignorando a placa que dizia para não fazê-lo, ela arremessou sua mochila sobre o muro, içou-se com dificuldade, então, cautelosamente se lançou para o outro lado da divisória, atingindo o gramado alto de forma desajeitada. O ar ali vibrava com uma qualidade elétrica indefinível e Cora olhou para o centro do terreno como se conseguisse ver alguma coisa além da vegetação descuidada e do entulho. De vez em quando, se olhasse com atenção, podia divisar estrelas brilhando em lugares impossíveis por entre o céu azul. Escondida naquele terreno baldio, invisível aos olhos dos passantes, havia a anomalia que Cora usava para viajar pelos universos. Ela havia descoberto por acaso. Alguns meses antes, Dennis, Jorge e Igor haviam causado certa confusão nos arredores da escola, perseguindo os outros jovens com uma caixa de baratas que ameaçavam colocar nas calças de quem encontrassem. A anomalia estivera lá. Então, invisível, elétrica, a levando para novos mundos e enchendo sua cabeça de ideias, ideias que não eram dela, não poderiam ser dela porque eram brilhantes demais. Havia sido um final extraordinário para um dia horrível. Voltará todos os dias de aula desde então e construir a sua caixa ao longo de 2 meses. A máquina a deixava ter uma pequena fagulha de controle. Agora podia viajar quando quisesse em vez de ter que esperar a boa vontade da anomalia. No demais, a fenda lembrava um pouco do mar em seu temperamento. Ela lhe trouxera peças, como a maré traria rejeitos do mar às areias de uma praia. O conhecimento emergira em sua mente. Não conseguia controlar para onde ia a não ser que a máquina estivesse ativada. Mas sabia que a fenda sempre a traria de volta. Aqui era sua ilha. A menina abriu a mochila e retirou de dentro dela as esquemáticas que Jorge houvera pensado ser o dever de matemática. Por um momento horrível, ela temera que Dennis as destruísse, mas lá estavam. Agradecendo sua boa sorte, arregaçou as mangas e se pôs a procurar avidamente por entre as moitas de mato fofo e arbustos selvagens. A fenda não perderá o costume de regurgitar peças e quinquilharias úteis, talvez tivesse sorte. Às vezes, Cora se perguntava de onde vinham aquelas coisas. De que universo ou futuro disperso elas haviam saído e como vinham parar naquele terreno baldio, entre o descarte e entulho comuns do século XXI. Às vezes se perguntava como sabia o que elas eram, ou mesmo de onde vinham suas ideias para desmontá-las e transformá-las em coisas que nunca foram criadas para ser em primeiro lugar. O funcionamento prático da fenda por si só lhe parecerá muito mais fácil de dominar do que o teórico. Cora conseguia chegar onde queria contanto que aceitasse os enigmas de sua ignorância e deixasse a fenda conduzir. No entanto, abraçar suas limitações significava admitir não fazer a mínima ideia de como a anomalia funcionava. Como se abrirá ou se um dia iria se fechar novamente e deixá-la para trás? Alguns metros à frente, o motor que estava construindo para Maro se estendia na grama, em pedaços inacabados. Andava fazendo muitas coisas que a deixavam se sentindo confusa e ignorante ultimamente, aquela era só a mais nova da lista.
As orientações da Alien Azul eram a única indicação que tinha quanto a seu progresso. Estava tateando no escuro, explorando leis da natureza que não existiam realmente em seu universo e que até alguns meses atrás teria considerado fictícias. Fazia, para ela, uma semana desde a última vez que vira os tripulantes, embora tivesse seguido sua vida como uma garota comum do século XXI. Não havia parado de pensar neles um segundo. Eles eram a sua garantia, mas haviam se tornado sua missão. Ela continuou a revirar os arbustos e a grama alta, resignada, com um aperto no coração. Depois de mais meia hora de busca sem sucesso, Cora começou a cogitar que talvez essa não fosse a melhor solução para esse problema. Talvez a fenda não fosse trazer o que ela precisava até ela, dessa vez. Não havia achado nada nos últimos 3 dias e não havia nenhuma garantia de que ela fosse encontrar alguma coisa hoje. E então chegaria outro final de semana e ela não teria uma desculpa para vir até a fenda por 2 dias inteiros. Talvez ela tivesse que ser mais ativa. O que você acha, hein? Vou ter que buscar na fonte, dessa vez? Perguntou a menina à fenda, secando o suor da testa com as costas da mão. A verdade era que Cora não sabia realmente onde conseguir o material para o motor. Não era como se ela pudesse voltar até a Compass e perguntar, não sem criar um paradoxo em volta de si mesma. E a Compass havia improvisado tanta tecnologia em suas aventuras que não seria qualquer peça das colônias humanas que iria servir, tampouco. No fim das contas, não se incomodava de ter que procurar soluções sozinha, mas não seria ótimo se ela tivesse alguém a quem perguntar. Com uma ideia repentina, Cora se levantou de um salto. Agarrou sua caixa de papelão e seus pedaços de motor semi-construído e disparou em direção ao centro do terreno, onde desapareceu pela fenda no universo. Tommy encarou, confusa e irritada, a adolescente que de alguma forma conseguirá virar sua vida do avesso pela segunda vez em um excessivamente curto período de tempo. Seus olhos negros examinaram as feições da menina tempestivamente, suas unhas curtas arranharam com desdém o equipamento em suas mãos. E você quer que eu ajude a adaptar um conversor para Compass? A partir do quê? Desse pedaço de metal, mesmo? Cora brincou com as alças da mochila distraidamente e coçou a cabeça, desconfortável. A probabilidade de achar qualquer um dos sobreviventes da Compass ou da Valia em um planeta tão enorme quanto a Terra sob condições normais era ínfima. Com a anomalia, poderia ter esbarrado em qualquer um entre as dezenas de pessoas que retirara das 2 naves. Supunha que tivesse sorte de ter encontrado alguém com conhecimento específico da sala de máquinas. Tom estivera olhando diretamente para ela quando se materializou exatamente no terraço do mesmo edifício futurista onde a deixará, aparentemente com 2 meses de diferença. Eu não tenho conhecimento para fazer as adaptações sozinha. Confessou Cora, relutantemente. Você já trabalhou na Compass, você sabe com o que o equipamento de lá se parece. Tudo bem, mas se você quer saber como é o encaixe da Compass, por que não vai até a Compass perguntar? Indagou Tommy, exasperada. Eu larguei a Compass no meio de uma crise. Não dá tempo de construir tudo lá. Isso já tem que estar pronto para rodar quando eu voltar. Tommy sacudiu a cabeça, incrédula. Achei que o plano era não se envolver diretamente para não bagunçar o curso da história. Salvaram o Eri antes de mim. Explicou Cora, envergonhada. Isso muda as coisas. Ele ainda está lá. E suponho que você não vai me deixar ir até lá ajudar pessoalmente. Retrucou Tommy, os olhos faiscando. Cora suspirou e escondeu o rosto nas mãos. Não faz isso comigo, amiga. Pediu ela com a voz abafada. Olha, eu não sou uma entidade mística com poder infinito. Eu sou uma menina com uma caixa de papelão que poderia aprender com vocês uma coisa ou outra sobre viajar por aí o universo afora com equipamento precário e vocês precisam estar cientes disso. Vocês também precisam ficar sabendo que cada coisa que eu mudo aumenta o risco de impactar um futuro que, para falar a verdade, estava com uma cara bem legal antes de eu chegar. Eu nem sei o que acontece se eu causar um paradoxo maior. Nesse momento eu só estou tentando deixar as coisas um pouco melhores do que eu encontrei. Uma expressão triste cruzou o rosto de Tommy, um arco zangado em sua sobrancelha, e, por um momento, Cora achou que ela fosse dizer alguma coisa, mas a ex-tripulante meramente sacudiu a cabeça. Após alguns instantes, disse: Me dê aí essa coisa, logo. Vamos ver o que dá para fazer.
Cora entregou o dispositivo a Tommy e ela o examinou rapidamente. É uma boa ideia, mas esse encaixe nunca vai servir, mesmo. Vamos ter que construir outro. Eu fico com isso. Tommy deu um tapinha no motor e abraçou-o protetoramente. Por quê? Perguntou Cora, confusa. Vou reunir os tripulantes que você disse que trouxe até aqui. Disse Tommy, testando o peso do motor. Sem ofensas, mas prefiro trabalhar com alguém que saiba o que está fazendo. Cora assentiu com a cabeça. Tudo bem. Que dia é hoje? Por que a pergunta? Indagou Tommy, confusa com a mudança de assunto. Isso precisa ficar pronto antes da data em que a Compass deveria chegar. Para saber quanto tempo a gente tem, tenho que saber que dia é hoje. Tommy suspirou e lhe deu uma data. Cora absorveu a informação. 6 meses, então. Comunicou o prazo à mulher mais velha. Tommy fez uma careta. Sabe, para alguém que se preocupa tanto com distúrbios temporais, você faz um péssimo trabalho se mantendo fora de encrenca. Vá buscar um motor para mim no mezanino comercial da Colônia Celeste, algo portátil e versátil. Me encontre aqui daqui a uma semana. Tommy puxou do bolso um pequeno disco preto e estendeu à menina. Use como pagamento. É uma fonte de energia melhor do que as que a Colônia Celeste costumava ter e é uma tecnologia nova. Deve valer alguma coisa. Cora pensou em protestar, mas pegou o disco mesmo assim e começou a tomar o rumo de volta para casa. Já estava indo em direção à fenda quando a mulher mais velha a chamou. Cora, A menina se virou para olhá-la com uma expressão curiosa. traga a Compass de volta, ok? Trarei. Respondeu ela, sua expressão determinada. Cora alçou a mochila, agora vazia, sobre seus ombros e lançou um último olhar a seus cadernos espalhados pelo chão. Tinha a impressão de que ia precisar do espaço na bolsa para carregar o motor de volta para casa. Guardou a bateria que Tommy havia lhe dado em um de seus bolsos, onde pudesse senti-la, e ajeitou a caixa embaixo do braço. A anomalia se abriu, discreta, semivisível no meio do terreno, apenas para que Cora pudesse ter certeza de que não sairia no espaço. Através do portal, ela podia divisar vultos tênues se movendo, como se as pessoas do outro lado fossem feitas de fumaça. Tomando coragem, deu um passo à frente. Estava em seu bairro quando tirou os pés do chão. Quando os colocou de volta, estava em um dos becos mais discretos no coração da Colônia Celeste, observando o movimento, entrou no fluxo. Pernas, rodas e apêndices diversos faziam com que Céu Aberto, capital alada daquela civilização, mais parecesse uma cidade do que uma estação espacial. A colônia, embora tivesse padecido por suas alianças políticas frágeis, havia sido, antes da queda, um lugar de troca, intercâmbio e diversidade. Cora passaria despercebida ali. No mezanino sobre sua cabeça, rostos se misturavam no vai e vem, alguns humanos, outros aliens. Revisou mentalmente as espécies que conseguia nomear, os Zargon, os Aka, os Sereianos. Nem todos humanoides e quase nenhum aliado sincero de seus anfitriões. As luzes naquela parte de céu aberto brilhavam constantemente, como um sol, e Cora, mais adepta da penumbra, lutou contra o instinto de cobrir os olhos com a mão. A noite não era lucrativa naqueles hangares e quem se sentisse na necessidade de dormir podia muito bem deixá-los para que outro tomasse seu lugar no meio-tempo. Serpenteando pelas ruas lotadas, entre vendedores ambulantes que se acotovelavam em fechamentos de acordos desreputados e pequenas lojinhas decadentes de materiais sortidos, Cora enxergou o seu alvo. Uma campainha soou quando entrou na pequena oficina e o lugar lhe pareceu terrivelmente empoeirado a despeito do constante tráfego de pessoas do lado de fora. Olá? Chamou a jovem. Só um instante. Veio a resposta dos fundos. Cora se aproximou dos objetos em exposição, buscando o que queria, seus olhos curiosos correndo as prateleiras. Os objetos pululavam dos estandes e das paredes, pilhas de pequenos reatores atômicos que caberiam no bolso de seu uniforme, conversores portáteis de energia-matéria, geradores de gravidade artificial do tamanho de sua mochila. As oficinas do outro lado da cidadela teriam os mesmos equipamentos em escalas mais espaçosas, geradores imensos capazes de abastecer naves-cidades inteiras. Dispositivos de gravidade artificial em casinhas do tamanho de um prédio, mas não essa. Os equipamentos mais eficientes que a sua pequena nave de transporte possa carregar.
Podia não ser um slogan muito bom, mas o conceito lhe serviria perfeitamente nessa hora de necessidade. Pois não. No que posso ajudar? Perguntou o atendente, se aproximando, enfim. Cora fitou, por um instante. Tratava-se de um homem de uns 35 anos, cabelos encaracolados começando a exibir uma careca, magro como um palito e com um sorriso amigável, mas cansado. A plaquinha de identificação lia Daniel. Sentiu um aperto triste no coração, mas não conseguiu identificar a causa. Guardou o sentimento para mais tarde. E aquele motor ali, moço? Perguntou ela apontando a peça que queria, um motor marcado como misto fusão nuclear propulsão de elétrons, um pouco maior que a sua mochila. Daniel encarou-a, como se medindo seu conhecimento. Bom, é um adaptado portátil. Dá conta de uma nave pequena sem muitos problemas e você ganha um espação. Isso deu para notar. Disse Cora, em tom amigável. É por isso que eu quero. Eu quis dizer a coisa da fusão nuclear e propulsão de elétrons. Não é muito comum ver um misto, é? As naves que eu conheço geralmente têm ou um ou outro. Qual é o rendimento disso? Talvez você não conheça naves suficientes, então, mocinha. Retrucou o atendente com um sorriso. Ele piscou um olho conspiratoriamente, como se fosse lhe contar um segredo. Olha, tudo depende de para onde você vai, não é? Alguns dos nossos vizinhos têm propulsão de elétrons, alguns têm propulsão de fusão. Então, se você for do tipo que visita os dois em um dia só, qualquer combustível quebra seu galho. Puxa, visitar os dois no mesmo dia. Que bom saber que eu tenho essa opção. Disse Cora rindo. Mas qual é a encrenca? Você está fugindo do assunto. Por que não tem filas do tamanho do hangar para conseguir um desses? Daniel abriu os braços com as palmas para cima, ombros encolhidos em um gesto de rendição. Ei, você me pegou! Disse ele, ainda sorrindo. Apontou para uma peça no dispositivo. Com a redução, alguma coisa teve que ir, não é? Qual é o rendimento disso? Você disse. Custoso, eu respondo. É para viagens rápidas em um grande período de intervalo, porque o cooler não foi feito para cruzar a galáxia. Naves que podem se dar o luxo de ter uma sala inteira para o motor geralmente preferem algo que seja mais tradicional, porém menos flexível. Acredite, esse é o melhor motor para o capitão de nave pequena. Ele deu um tapinha orgulhoso no equipamento e Cora fitou-o pensativamente. Tempo de recarga, o grande mal do viajante de improviso, não é? Disse ela. Mais para si mesma e tocando distraidamente a alça da mochila. Diz aí, você acha que é possível adaptar essa sua invenção genial para uma nave científica planetária pequena? Daniel, que até então havia sido tremendamente cordial e receptivo, fechou a expressão em sucessões rápidas de surpresa e asco e adotou uma postura rígida, seus braços se cruzando protetoramente sobre o peito. Ele lhe deu as costas e começou a arrumar freneticamente as peças do outro lado do balcão. Os planetários não precisam viajar grandes distâncias, não sei de onde você tirou essa ideia horrível. Disse ele, sua voz tremendo com uma emoção indefinida. Talvez você devesse procurar em outra loja, mas não acho que vai encontrar em nenhum lugar no hangar. Aqui só temos gente honesta, ao contrário da colônia planetária. O sorriso de Cora se esvaiu e ela ergueu as mãos em um gesto calmante. Calma aí, amigo, estou falando apenas hipoteticamente. Não me interessa. Cortou ele abruptamente, se virando para encará-la, sua mandíbula magra estalando. Se você roubou, ou se ainda vai roubar uma nave, ou se vai fazer uma esquemática e deixar na gaveta pelo próximo século, para mim tanto faz, por favor não me inclua. Você parece mais bem alimentada que os órfãos aqui do hangar, talvez tenha até família. Se você tiver juízo, vai sair dessa enquanto dá tempo. O atendente encarou a menina sombriamente por cima do balcão e Cora se encolheu instintivamente, ajeitando a mochila sobre seus ombros. Nunca havia recebido esse tipo de olhar antes, o tipo de expressão de desprezo que recebe um delinquente juvenil, ladrãozinho qualquer, que as pessoas parecem pensar que merece a cadeia. Ela olhou de volta, sem entender direito o significado da hostilidade, engoliu em seco, a garganta fechando e permaneceu pregada onde estava. Estarrecida. Está esperando o quê? Cai fora. Vá embora da minha loja,
menina, não quero ver você aqui de novo. Disse ele, e, como Cora ainda hesitava, passou por baixo de seu balcão e agarrou-a firmemente pelo braço, abriu a porta e atirou-a para fora de sua loja. Cora tropeçou em um dos transeuntes e foi arremessada ao chão. Amorteceu a queda com as mãos vazias sobre o metal impiedoso e se virou para encarar o homem da lojinha de equipamento, mas ele já havia entrado e atrás de si havia apenas uma porta fechada. Ela percorreu o caminho de volta ao beco tentando não chorar, tentando não se indispor com alguém que provavelmente nunca mais veria. Foi somente quando chegou do outro lado da fenda, ainda confusa, as bochechas queimando em humilhação, que Cora percebeu, com um choque súbito de angústia e disforia, que estivera conversando com alguém que provavelmente havia morrido no ataque às colônias. O sangue aqueceu seu rosto subitamente e sua pele formigou em resposta. Dedos adormecidos deixaram a caixa de papelão cair no chão, lágrimas queimaram trilhas aguadas no rosto jovem. Por que você me levou até lá? Vociferou ela, enfurecida, se virando para encarar a fenda invisível. Ele não me vendeu a máquina, não tinha ninguém para eu ajudar. Pra que você me levou até lá? Foi pra eu ser agredida por um cara literalmente sem futuro? Porque já tenho bastante disso aqui fora. A fenda, é claro, não respondeu. Continuou invisível e muda. Cora não tinha nem certeza de que a anomalia tivesse uma consciência ou de que pudesse entender o quanto ela estava furiosa e angustiada naquele momento, mas decidiu que não se importava. Arremessou sua mochila em direção à fenda e observou-a pousar, inócua, a alguns metros de distância, como se não tivesse nada naquele pedaço de ar. As unhas curtas e roídas de Cora cavaram meias luas em suas palmas vazias e ela vasculhou o chão até encontrar todos os seus cadernos. Escondeu sua caixa de si mesma, empurrando-a para dentro de um latão enferrujado, e então, sem olhar para trás, colocou o máximo de distância possível entre ela e a fenda, correndo para longe a passos largos. Arlindo enrolou as mangas da camisa gasta e acertou os óculos enormes com um suspiro cansado, encarando o quebra-cabeças à sua frente. Era uma espécie de ritual que tinham. Vô Arlindo deixará de ser capaz de ajudar a neta com o dever de casa havia anos. Ainda assim, toda a tarde, ele e Cora se sentavam lado a lado à mesa da cozinha, ela com seu caderno, ele com suas palavras cruzadas. O idoso espiou a neta por cima da revista que estava tentando resolver, seus óculos pendurados precariamente sobre o nariz. A menina estivera olhando com uma expressão desconsolada para a página do caderno pelos últimos 40 minutos, seus cabelos castanhos escapando de sua longa trança em ângulos estranhos. Como se ela tivesse tentado arrancá-los em frustração recentemente. O dever de casa geralmente não era tão difícil assim, murmurou vô Arlindo, pensativamente. Uma palavra de 9 letras para infeliz. Começa com D, mas deprimido não serve. O idoso arrepiou seus cabelos brancos e ralos com a mão, fazendo-o parecer tão desgrenhado quanto a menina ao seu lado. Eu disse que essa revista que você me comprou era muito difícil para mim, filha. Cora achou graça e levantou o olhar de seu caderno para oferecer ao avô um sorriso traquinas. Mas se você não se desafiar, não vai ganhar vocabulário, vô. Argumentou a jovem inocentemente, seus olhos negros cintilando em seu divertimento. Além do mais, você tava terminando as cruzadinhas do jornal muito rápido. Assim somos dois exercitando os neuroníos, aqui, toda tarde. Disfórico. O rosto do idoso se contorceu em uma careta enrugada e ele agitou o lápis entre os dedos, desgostoso. Por fim, protestou. Cê tá inventando palavra, agora? Isso aí não existe. Existe, sim, vô. Redarguiu Cora. Quando você está feliz, você fica eufórico e quando você fica triste, você fica disfórico. Viu? Cabe certinho aqui, ó, vô. A menina se inclinou e rabiscou a palavra no espaço designado. Vô Arlindo espanou a aba da blusa da neta. Estava coberta de terra e pó. Você podia tirar isso aqui e dar para lavar. Sugeriu ele, severo. Se eu não te conhecesse, ia achar que se anda rolando no chão. Cora se encolheu reflexivamente. Sua roupa anda voltando rasgada, também. Notou ele. Você não anda pegando carona naquelas motos dos meninos da Carla, não, né? Cora regalou os olhos, chocada. Vô. Como assim? Ué. A igreja inteira sabe.
A gente tenta não comentar pra mãe dela não morrer de desgosto, mas... Não foge do assunto, é por isso que você anda voltando mais tarde? Tá indo ver o namorado? Reprovou ele, tirando os óculos e deixando-os penderem um cordão ao redor do pescoço. Você brigou com ele, é por isso que você tá tristinha? O quê? Exclamou Cora, rindo. Briguei com quem, vô? Que namorado? Ó as ideias. Não tem menino nenhum. Ela tentou abafar a risada com as costas da mão, se divertindo um pouco demais com a expressão desconfiada do avô. Tá bom, nada de namorado. Concedeu o vô Arlindo. Então por que você tá triste, Cora? A risada genuína de Cora se dissolveu em crises de riso nervoso e ela fechou o caderno, agitada. Eu não tô triste, vô. Protestou a menina, pouco convincentemente. Disfórica, então? Brincou vô Arlindo. É a mesma coisa. Não é nada demais, vô. Tem certeza? Inquiriu ele, fixando a neta com olhos castanhos de formato iguais aos dela. Olha só, filha, não mente pra mim. Deus tá vendo. Cora balançou a cabeça com um sorriso afetuoso. Amo você, vô. Disse ela, se inclinando para beijar a bochecha do velhinho. E ela amava, mas não achava que vô Arlindo fosse reagir bem à ideia de fendas na realidade e naves espaciais em perigo. Ama mesmo? Vou fingir que acredito. Respondeu ele com um sorriso rabugento, observando a neta pegar sua mochila e fazer sua fuga em direção ao quarto. Marília prendeu seus cabelos grisalhos para tirá-los dos olhos e se acomodou no sofá, espiando a filha amuada por cima do balde de pipoca. Seu pai, Arlindo, estivera certo. Havia alguma coisa errada. Sábados eram os dias da ficção científica. Marília já havia se acostumado. Célia, sua filha mais velha, preferia shows e barzinhos, enquanto Cora, sua caçula, era mais chegada a livros e seriados. Supunha que devia aproveitar a companhia da menina enquanto ainda tinham algo em comum. Naquele dia, no entanto, Cora parecia distante, inacessível, estranhamente muda para alguém que se divertia ao recitar as falas junto com os personagens. Na tela da televisão, a capitã Jane Sky e Air estavam discutindo uma missão de coleta. Haviam assistido a este episódio dezenas de vezes. Esse é o episódio em que eles encontram uma colônia de escravos, não é? Perguntou Marília, casualmente se servindo de pipoca. Não, mãe. É o episódio em que o Eri morreu. Corrigiu Cora. A menina enterrou o rosto nas mãos com um suspiro e, então, fez menção de se levantar. Acho que não tô no clima pra maratonar hoje, mãe. Ah, tá legal, então. Confortou Marília, pega um pouco de surpresa. Cora tendia a ser extremamente sistemática em seus hábitos. Tá tudo bem? Cora evadiu uma resposta direta. Estou indo trabalhar em um projeto. Marília concordou com a cabeça. Estava chegando a algum lugar. E como está indo? Inquiriu a mãe da menina gentilmente. Cora pareceu achar a textura do tapete subitamente intrigante e puxou a ponta de uma mecha de cabelo castanho distraidamente em um gesto nervoso. Eu achei a peça, mas não consegui comprar do cara. Admitiu a menina relutantemente. Marília inclinou a cabeça com um murmúrio de constatação. Faltou dinheiro. Inquiriu ela. Eu completo, se quiser. Cora sacudiu a cabeça. Ele só não quis vender e eu não sei onde conseguir outra. Eu preciso da peça, ou vou ter que desistir do plano e pensar em outra coisa. Confessou ela, seu rosto adotando uma expressão decididamente miserável. Marília observou sua filha cautelosamente por um momento, suas sobrancelhas se franzindo uma contra a outra. Sabe, às vezes dá pra conseguir usado. Disse a adulta. Você ficaria surpresa com o que as pessoas jogam fora. Quando eu tinha um ferro velho, ia parar lá todo tipo de coisa, nem tudo ruim. Por um minuto não houve mudança nas feições preocupadas da menina. E, então, com um momento nítido de compreensão, seu rosto se rearranjou e Cora pareceu se animar um pouco. É? Disse ela lentamente, sua expressão se moldando em uma de determinação juvenil. Acho que a coisa do ferro velho pode funcionar. Acho que vou visitar um. Avisa o vô que eu vou chegar mais tarde na segunda. Se der certo é um problema a menos, não é?
Cora equilibrou 2 sundaes até a mesinha mais reclusa da sorveteria e depositou um deles em frente ao menino magricela no assento ao seu lado. Era domingo e o hobby de sua irmã mais velha havia sequestrado a casa ostensivamente. Cora curtia um rock tanto quanto qualquer outra adolescente, mas se não quisesse ouvir as mesmas músicas à exaustão, sabia que devia estar fora de casa durante os ensaios de Célia. Caio afastou a franja escura dos olhos, sem desgrudá-los do caderno. A coisa do sundae havia começado como uma piada. Por que o domingo tem nome de sorvete? Ele havia perguntado uma tarde enquanto faziam a lição de casa de inglês juntos, curvados sobre seus cadernos nos degraus da porta da casa dele. Cora não sabia. Com um pouco de pesquisa, os dois haviam descoberto uma história confusa, mas supunha-se que em algum momento aquele tipo de sorvete só era vendido aos domingos. Era meio como as histórias que a avó de Caio, Dona Jerusa, contava sobre só poder tomar refrigerante aos fins de semana quando criança. Caio havia se divertido horrores com o semifato. Mó ideia errada, isso aí. Eu não como sundaes de domingo. Protestara ele. Eu como frango com farofa. Vou rebatizar o domingo para dar ibope pro meu almoço. Mas foi o sorvete que ganhou o nome de dia de semana, Caio, não o dia da semana que ganhou o nome de sorvete. Rebateu Cora, sorrindo. Você ia ter que rebatizar o seu almoço para dar ibope pro seu almoço. Caio fez um gesto desinteressado com a mão. De qualquer modo, acho isso um absurdo. Chiou ele. Meus domingos têm gosto de frango com farofa, não de sorvete. Mas talvez, Conjecturou Cora, sorrindo conspiratoriamente. se você tomasse um sundae todo domingo por algum tempo, eles passassem a ter gosto de sorvete para você. Eu acho que o problema não é de vocabulário, é você que vive os domingos errado. E foi com essa hipótese no ar, no melhor espírito da zoeira, que haviam se dedicado a convencer Dona Marília a custear essa pesquisa. A mãe de Cora cedera com um suspiro derrotado e um sorriso entretido nos lábios, dissera que o mínimo que esperava era uma metodologia científica adequada. Caio, que não era bobo, já tinha feito até uns gráficos considerando o índice de sundae de cada domingo com base na amostra populacional que frequentava a sorveteria. Dizia que os dados apontavam que os domingos eram mais sundae no verão, mas que queria mais uns domingos para ter certeza. Não era de perder nem a piada, nem o doce. E aí, como estamos? Perguntou Cora, espetando a colher em seu sundae. Caio deu de ombros e passou o caderno para ela, trocando o foco, finalmente, para o próprio sorvete. Não sei o que dá para fazer para consertar essa quest, Proclamou o menino com a boca cheia de chantilly. Estavam trabalhando juntos nesse jogo indie havia meses. Era um RPG de aventura, daqueles em que o protagonista tem que se tornar um herói no meio do caminho. Podia não ser a ideia mais original da face da Terra, mas eles iam fazer acontecer e iam arrasar fazendo. Caio queria vender o jogo online quando terminassem, talvez inscrevê-lo em um concurso ou outro. Por quê? Qual o problema com a quest? Perguntou Cora, falhando em decifrar os rabiscos do amigo. É a primeira quest grande. Eu queria usar ela para apresentar pro jogador o mapa que a gente vai usar no resto do jogo. A coisa é que eu não sei se tá funcionando desse jeito. Parece uma ideia legal, né? Mas é que aí o jogador ia ter que andar o mapa inteiro para chegar nas dungeons e aí ou a pessoa vai acabar distraída pelas quests menores ou frustrada porque a gente barrou o progresso dela. Ah, é a quest do item místico indefinido que a gente quer usar como arma. Constatou Cora, desanimada. Caio havia sido indeciso sobre o que ele queria usar como arma. Espadas são tão heroicas, mas machados são tão overpowered. Ah, mas lanças são tão legais. Depois de várias sessões em que mudaram de ideia, Cora havia sugerido, em tom de piada, fazer uma arma multiuso que mudasse de forma para abarcar todas as sugestões. Havia se arrependido imediatamente porque Caio levará a sugestão a sério e, já que era ela que estava encarregada da arte, era ela que ia ter que desenhar o troço. E a mágica nem é o problema dessa vez. É tipo a Hidra esse treco, você resolve um problema, nascem dois. Resmungou Caio com a boca cheia de chocolate. Cora suspirou. Bom, se a mágica não é o problema dessa vez, a gente não pode usar ela para resolver qualquer que seja o problema? E se o mágico transportasse o personagem para os lugares onde ele tem que ir? Sugeriu Cora depois de pensar um pouco e, então, questionou-se interrompendo. Aliás, a gente já decidiu qual vai ser o nome do carinha?
Ah, a gente pode deixar o jogador escolher. Rebateu Caio preguiçosamente. Um monte de RPGs fazem isso. Alguma coisa sobre imersão e se colocar no lugar do personagem. E esses RPGs também deixam o jogador escolher o título do jogo? Como a gente tá indo nessa frente? Caio engoliu a colherada de sorvete com uma expressão culpada e mudou de assunto. Então o mágico transporta o jogador? Isso significa que o personagem não tem escolha de onde ele vai nesse estágio do jogo. A gente não corre o risco do jogador fazer as quests todas fora de ordem. Observou Cora. De quebra, se a gente limitar o escopo dos levels, a gente pode apresentar as dinâmicas do jogo de forma que ainda sobre bastante coisa pro jogador ver quando tiver que passar pelos lugares outra vez. Isso podia virar um poderzinho que o personagem aprende a usar ele mesmo depois. Cogitou Caio, distraidamente, as engrenagens trabalhando em seu cérebro a todo vapor e seus olhos se acendendo com um brilho animado. Isso abre a possibilidade de mandar o camarada em várias quests de lados opostos do mapa. Somos gênios. Concluiu Cora. E absolutamente humildes. Completou Caio rindo, se inclinando para adicionar as ideias ao caderno enquanto Cora tirava o atraso de seu sorvete quase intacto. Mas não seria legal se a vida fosse assim? Quando não faço ideia de onde ir ou o meu objetivo tá lá na casa do chapéu, aparece um mágico, abre um portal e bum, você está lá. Cora soltou uma risada desconfortável. Estava começando a simpatizar com o seu protagonista. Não era tão divertido quando era você pulando nas fendas sem saber onde elas iam levar. Caio, completamente ignorante da sua situação, continuou falando. Ou, só de poder ir a algum lugar interessante já ia ser uma melhora. Ter uma aventura para viver, tipo, de verdade, em vez de ter que inventar uma, para variar. Ok, Caio, você está fazendo eu me sentir culpada, agora? Resmungou ela mentalmente. Cora havia considerado algo assim, nas últimas semanas, que talvez Caio fosse gostar de ir em aventuras com ela. Não havia pretendido deixá-lo de fora. Era só que ela havia passado tanto tempo sentada naquele terreno baldio trabalhando no mecanismo sozinha. E, depois disso, havia se enrolado em problemas com viagens no tempo e tripulantes prestes a morrer. Só não tinha achado uma brecha para contar para ele ainda. Teve vontade de fazê-lo então, reparar o erro, mas se deteve. Não achava que Caio fosse acreditar em uma coisa absurda dessas assim tão fácil, teria que mostrar a ele pessoalmente. Ei, Caio. Chamou ela tomando o caderno dele para registrar uma ideia que tinha acabado de ter para o design do personagem. Eu queria te mostrar depois uma coisa que eu achei num terreno baldio perto da minha escola, pode ser? E o que você anda fazendo se enfiando em terrenos baldios por aí, menina? Caio franziu a testa, confuso, enquanto espiava o desenho surgir na página por cima do ombro da amiga. Não parecia coisa dela. Cora tinha praticamente fobia dos insetos hipotéticos escondidos na grama alta. Ele mesmo não era muito fã da ideia de voltar para casa todo empoeirado. Sua avó ia servir seu fígado no jantar e então gritar com ele até perder a voz porque era ela que lavava as roupas. A pausa entre eles se estendeu, indecisa, até que, por fim, o menino concedeu. O trajeto da sorveteria até o terreno baldio não era longo e os dois haviam trazido bicicletas, o que deveria tornar a viagem mais curta ainda. Cora observou Caio contemplativamente enquanto pedalava atrás dele. Tudo, a escola, a sorveteria, a casa de Caio, a fenda. Nenhuma dessas coisas ficava a mais de alguns quarteirões de distância. Seu mundo era pequeno sem a Compass. Uma gota de água a atingiu no rosto e ela ergueu os olhos para o céu acinzentado acima. A fenda era o seu segredo. Ela não a havia dividido com ninguém. E se quando chegasse lá, a fenda não funcionasse? E se Caio não acreditasse nela? E se a anomalia os deixasse na mão e eles acabassem em algum lugar ruim, como da última vez? Não sabia se podia confiar na fenda, porque a estava mostrando para outra pessoa. Metade das vezes não sabia por que gostava de viajar para outros universos. É aqui. Perguntou Caio, surpreso. A placa amarela que a avisava para não entrar saudou-a. Cora nem havia notado que haviam parado de pedalar. É. Confirmou a menina, descendo de sua bicicleta e se ocupando de acorrentá-la seguramente a um poste. Você acha que se a gente deixar as bikes aqui tudo bem? Perguntou Caio. Cora suprimiu um murmúrio de desdém.
Você quer levar uma roda da sua com você para se sentir melhor? Zombou ela. Qual é? Você é jovem, viva um pouco. Caio a encarou como se ela de repente tivesse tentáculos brotando de seu rosto. Certo. Disse ele relutantemente. Como é que a gente entra? Ele escrutinou o muro como se estivesse esperando ver um portão ou algo assim. Cora colocou os pés nos apoios desgastados com familiaridade e se empoleirou no topo do muro. Caio ergueu as sobrancelhas. Ok, quem é você? Inquiriu ele, tentando ciçar parede acima, sem sucesso. Seu treinamento em videogames não o havia preparado para isso. Ele apoiou o pé em uma rachadura da parede e tentou imitar o modo como Cora havia usado como alavanca. Perdeu o equilíbrio e acabou no chão. A menina observou, preocupada, de cima do muro e estendeu a mão. Caio apertou a mão estendida da amiga, se impulsionando. O toque repentino do celular de Caio os sobressaltou, reverberando no silêncio carregado, e os dois despencaram de seus postos, ainda do lado errado do muro. Droga! É a vovó. Resmungou Caio, massageando uma das pernas, sem se incomodar em olhar o identificador de chamadas. Ela disse pra eu voltar antes de escurecer. Se ela achou meu boletim, ela vai me matar. Cora limpou as mãos raladas no jeans. Vai logo, então. Encorajou ela. Quando Caio ficava de castigo era quase como se ela estivesse sendo punida por tabela. Sabia que não era a intenção de Dona Jerusa, mas não tinha culpa se quase não tinha amigos. Te ligo mais tarde, tá bom? Foi mal, Cora. Ele se desculpou desamarrando a bicicleta. A gente faz esse seu parkour louco outro dia. Tá bom. Em menos de 5 minutos ele havia dobrado a esquina e desaparecido de vista, os primeiros pingos de chuva o perseguindo. Cora encarou o muro à sua frente. Um relâmpago cortou o céu. Se não protegesse sua caixa hoje, não teria garantias de que ela ia funcionar amanhã. Ela escalou o muro com facilidade praticada, ainda um pouco dolorida do tombo, e se sentou no topo para admirar o outro lado por um instante. Podia ver o latão onde esconder a sua caixa, tombado inconspícuo por entre a grama irregular. A fenda também continuava lá, oculta, mas certa como a chuva. A menina se deixou pender do muro e pousar entre as hastes de capim alto. O chão estava escorregadio e úmido da garoa. Ela navegou os obstáculos escondidos por entre a grama alta. Quando enfiou a mão no latão, viu que sua caixa havia ganhado uma mancha de ferrugem, mas, apesar disso, havia sobrevivido bem ao fim de semana. Seus dedos percorreram o papelão danificado. Talvez houvesse contado com a presença de Caio para lhe dar coragem. Alguém que conseguisse ver a beleza e a aventura que ela estava começando a perceber como cheia de perigo e inconveniência, mas em sua ausência, ela ainda tinha que enfrentar a fenda. Ainda tinha que terminar o que começara e salvar a Compass. Cora suspirou e se despiu de sua blusa, a usando como proteção sobre o papelão. A chuva a atingiu, fria e constante, e ela se sentou no gramado em frente à fenda, com sua caixa agasalhada aninhada protetoramente em seu colo. As primeiras estrelas se fizeram ser vistas no meio da chuva, mas o céu estava completamente nublado e opaco. As estrelas brilhavam de outro universo, convidativas, como um segredo lúdico entre ela e a anomalia. Cora abraçou a caixa com mais força. Ter que confiar na fenda para levá-la onde tinha que ir a assustava. A falta de controle a assustava. Tinha medo de abraçar algo que fosse abandoná-la porque não eram um bom par. Como podia confiar na fenda depois do que acontecerá na colônia celeste? Um relâmpago cortou o céu à distância. Cora estava completamente ensopada. Teria que voltar para casa logo. A pergunta era, o que fazer com a sua caixa? Um ruído estranho veio da direção da fenda. Cora encarou-a, intrigada. A fenda nunca havia emitido sons antes. Sob seu olhar inquisitivo, a fenda começou a se tornar mais visível e Cora notou alguma coisa flutuando por entre as estrelas. Ela esticou a mão para tocá-la, mas a retraiu imediatamente, sem saber se seu braço estaria exposto ao vácuo do espaço. A fenda depositou um objeto gentilmente por entre outros objetos no terreno baldio. Era maior que qualquer outra coisa naquele terreno e Cora encarou, surpresa. Era um uniforme da Valiant, vermelho, dourado e preto,
completo com a mochila reforçada para ambientes extremos que a Compass havia adicionado a ele quando as tripulações se uniram. De alguma forma, parecia novo em folha. Apesar de Cora estar certa de que ele havia acabado de sobreviver a uma viagem por entre a poeira cósmica. Era surpreendentemente útil e a menina lançou um olhar agradecido à anomalia. Cora destacou a mochila do resto do uniforme e colocou sua caixa dentro dela. Ia servir melhor que sua mochila de escola quando estivesse viajando universos afora. Era feita de um material que lembrava um plástico firme em consistência, era impermeável, resistente ao calor, ao frio e à radiação, perfeito para algo que não se queria perder. A fenda piscou de volta a sua invisibilidade e Cora correu de volta para casa, sabendo que a caixa estaria segura no dia seguinte. Na segunda-feira, a fenda a levou até um aposento pequeno e sem janelas. A primeira coisa que Cora viu quando entrou foi um mapa enorme da galáxia. Isso era um bom sinal. Significava que estava em território dos poeiras cósmica, e eles não eram hostis aos humanos. A segunda coisa que notou foi o alien verde de 2,5 metros de altura que a encarava embasbacado do outro lado do aposento. Cora estacou, sem graça. Os poeiras cósmica eram uma das sociedades mais interessantes daquela galáxia. Não se podia defini-los por parâmetros de aparência física, eles eram um amálgama de várias espécies, hippies do espaço que foram despejados de suas casas por guerras que não queriam lutar. Uma das coisas que tinham em comum era uma supervalorização dos objetos que outras sociedades descartariam, porque geralmente ninguém marchava um exército inteiro sobre um planeta estranho para recuperar sucata sem valor. E, é claro, havia os mapas, enormes, imprecisos e em todo lugar. O que Cora vira quando entrará tomava uma parede inteira, mas o alien também usava um menor pendurado em si mesmo, amarrado em volta de seu peito como uma mochila reversa. A galáxia de Oag parecia um grande anel com um centro ofuscante dourado, muito diferente das espirais da Via Láctea. Abraçado a um tórax daquela maneira, parecia quase um alvo, azul e amarelo, bem onde o coração estaria em um humano. O alien continuou a não dizer nada. Apenas a encarou, espantado, como se ela tivesse feito algo extremamente escandaloso, como puxado a cortina do chuveiro enquanto ele estava tomando banho ou algo assim. Era alto e alongado, com a pele verde clara, nariz pontudo e olhos negros enormes, o perfeito estereótipo de alien. A pausa se estendeu. Olá. Disse a menina finalmente e acenou de forma que esperava que fosse amigável. Olá. Saudações. Respondeu ele, recuperando a compostura. Sua voz, apesar de surpresa, era clara e acariciava os ouvidos de forma extremamente agradável. Okan não percebeu que havia outra nave nas redondezas. Não vim de nave. Começou Cora. Abandonou frase sem oferecer uma explicação alternativa. Ela lançou um olhar de relance para o mapa, ao canto. Na verdade, não sei onde estou. Poderia me ajudar? Meu nome é Cora. A cabeça de Okan inflou e desinflou em sucessões rápidas. Cora tentou encarar sem parecer rude. Ele parecia, se possível, ainda mais desconcertado. Não sabe onde está, Cora? Repetiu o alien alto gentilmente. Ela sacudiu a cabeça. Ele a levou até uma janela. Okan não vê um humano há anos. Deve ter sido difícil para você voltar aqui. Okan sente muito pela perda de sua casa. Cora escrutinou o cenário sem entender. Janela fora podia ver um amontoado de sucata, naves despedaçadas pairando à deriva. Não conseguia compreender por que Okan pensaria que ela já havia morado em qualquer uma delas. E então ela viu. O planeta destruído. Rendido em uma porção de asteroides, espiralava à distância, orbitando em volta do que sobrara de céu aberto. A anomalia espreguiçou seus tentáculos ao fundo, escura e ameaçadora, o coração negro daquele sistema solar, usurpando sinistramente o lugar que a estrela ocuparia por direito. Cora perdeu o ar. A Valiant e a Compass nunca haviam conseguido voltar para ver o que restara de seu lar, mas ali ela estava, uma intrusa na tragédia alheia. É uma pena, o que aconteceu com as colônias humanas? Continuou o alien em sua voz serena. O povo de Okan é nômade, então Okan não pode dizer que se lembra do que significa perder uma casa, mas você tem a simpatia de Okan. Okan pousou uma mão reconfortante sobre o ombro da menina e o gesto fez ela se sentir horrível.
Ele a havia confundido com alguém das colônias e ela não sabia se devia consertar o erro. Ela não sabia como ela consertaria um erro desses, porque se ela já estava se sentindo desamparada, não conseguia nem imaginar o que alguém que havia perdido um mundo ou uma civilização inteira sentiria em seu lugar. Podia ver o reflexo do alien no vidro da janela e Okan também parecia extremamente desconfortável. Cora ficou aliviada que não fosse só ela. Resolveu mudar de assunto. Você tá de passagem por aqui? Indagou ela, confusa. Abraçou a confusão. Sentia que era uma temática mais produtiva para uma conversa em que um dos membros se materializou em pleno ar do que a tristeza. Okan está organizando o que sobrou. Ah, isso é um ferro velho, então? Sorriu Cora, encantada. Okan meneou a cabeça amigavelmente, sua versão de um sorriso em resposta. E as coisas estão inteiras, ainda? Tem muita coisa em bom estado. Tem muita coisa que Okan não sabe o que é. Admitiu ele. Cora examinou o ferro velho hesitantemente. Se você tá organizando as coisas, acha que poderia me dar uma carona por aí? Pra ver o que sobrou? Estou procurando uma coisa que talvez esteja perdida lá fora. Okan ficaria feliz em levá-la onde precisar. O que está procurando, Cora? Um motor portátil. Algo que eu consiga carregar. Vendi um deles em céu aberto, aquela nave mais grandona. O rosto de Okan se inflou pensativamente e ele conduziu a menina até a cabine pela mão, murmurando que se lembrava de ter visto algo do gênero. Cora examinou a mão que envolvia a sua com curiosidade. Era verde e alongada e tinha menos dedos. Havia muito sobre suas próprias viagens que ela não sabia. Ela não sabia como a fenda funcionava ou se ela era a razão pela qual as pessoas deste universo às vezes pareciam mais reais para ela do que as do seu próprio. Era um pouco como tirar um véu. Era a fenda que fazia as emoções daquelas pessoas tão mais fáceis de ler? Okan não era humano, não usava expressões humanas, e ainda assim, ela o entendia perfeitamente. Sempre assumirá que os outros humanos falassem a sua língua, de alguma forma, que os entendia melhor porque passará horas os observando de um universo distante. Porque Okan era fácil de entender também. A sala de comando de Okan era basicamente uma grande janela e alguns controles. Cora, acostumada visualmente com os 200 diferentes monitores das salas de comando humanas, achou isso hilário. Era como dirigir uma Kombi espacial, e então Okan começou a pilotar e a diversão voou janela fora por não estar usando um cinto de segurança. A nave sacolejava pelo espaço de um jeito perturbador. A cabine inteira estremecia com tossidas de um motor instável e pequenos asteroides choviam sobre o exterior do veículo como uma tempestade. Cora se segurou instintivamente, juntas esbranquiçadas apertando o assento. Cogitou que Okan não se locomovesse grandes distâncias rotineiramente nessa parte do espaço, talvez ele pousasse de nave em nave, como uma abelha. Não conseguia entender como a nave ainda estaria inteira de outra forma. Em determinado momento resolveu perguntar como Okan evitava os objetos maiores. O arrependimento foi instantâneo. Okan se lembra onde tudo está, não se preocupe. Assegurou ele. Além disso, Okan tem boa acuidade visual. Murmurou ela, nem um pouco reconfortada, seus olhos se arregalando involuntariamente. E o que acontece se a gente bater? Se bater muito forte, a nave de Okan pode quebrar, como em qualquer outro dia no espaço. Mas não se preocupe, a nave é durona e Okan é bom piloto. Não tenho dúvidas. Encorajou ela, a frase cortando no meio quando um sacolejo a arremessou um palmo acima de seu assento, a gravidade artificial a puxando de volta com brutalidade. Adicionou diplomaticamente. Você já pensou em usar um computador para te ajudar a navegar? Okan se inflou e desinflou em sucessões rápidas, contemplativo. Okan não entende muito dos computadores de navegação. Cora assentiu com a cabeça e mudou de posição para poder abraçar o assento. O conhecimento era bastante heterogêneo entre os poeiras cósmica. Assumia que Okan tivesse talentos maiores em outras áreas, como artesanato ou desmonte. Ancorar em céu aberto foi surpreendentemente fácil em comparação. Okan atracou em um buraco enorme que cortava a nave maior de ponta a ponta, era um hangar natural, e então direcionou Cora à parte de trás de sua navezinha com naturalidade. Explicou calmamente como se manteriam vivos na transição, a nave menor estenderia seus campos de força e seu suporte de vida maior temporariamente. Isso os protegeria do vácuo do espaço e os permitiria transitar tranquilamente, ele assegurou.
A escotilha despressurizou com um chiado e expôs as ruínas como quem abre uma cripta. A céu aberto gemeu na escuridão. Os corredores vazios lhe davam um ar fantasmagórico, os sinais de civilização projetavam uma sombra da antiga glória. Estava irreconhecível se comparada à última vez que ela estivera ali. Era como pisar no Titanic depois do iceberg. Cora se aventurou o primeiro passo, que acabou sendo um tropeço. Tome cuidado, jovem humana, o campo de força de Okan não torna o chão mais sólido. Cora sacudiu a cabeça freneticamente, seus pés passando a tatear o chão com desconfiança. A gravidade estava em curto e podia ver as estrelas, brilhando ameaçadoramente por entre buracos no assoalho e nas paredes. Ela tentou dar outro passo e acabou sendo arremessada alguns metros à frente, pousando bruscamente quando o chão se lembrou de atraí-la de volta para si. Agarrou-se mais fortemente aos pedaços de parede que ainda estavam lá. Okan a seguiu graciosamente, como se fizesse esse tipo de coisa toda semana, e talvez fizesse. Enviou uma lanterna à frente deles, uma bolinha luminosa que flutuava no ar como se não tivesse peso, e estendeu uma mão para servir de segundo apoio às passadas incertas de Cora. O mezanino de céu aberto, uma vez símbolo da prosperidade da troca nas colônias celestes, havia despencado quase que inteiramente e estava inutilizável, amontoado em uma pilha de metal no centro de um salão enorme. Como a gente chega lá em cima? Perguntou Cora, tremulamente. A gente vai ter que escalar? Okan tirou um aparelhinho esquisito de algum lugar da roupa. Era um disco do tamanho de um palmo e tinha algum tipo de antena. Isso deve diminuir a gravidade para que Okan e Cora possam pular até o topo. Você já fez isso antes, Cora? A menina sacudiu a cabeça negativamente, fascinada. Segure firme no braço de Okan, então. É perigoso. Você pode perder o equilíbrio e se machucar. Cora se agarrou ao braço alien com as duas mãos. Era como segurar um graveto. Segure firme e pule com Okan. Instruiu o alien. Cora flexionou os joelhos. Okan saltou, puxando-a suavemente consigo. Cora sentiu os seus pés deixarem o chão e observou, com borboletas no estômago, seu voo montanha acima. Pousaram vitrine adentro de um dos estabelecimentos no mezanino. O chão, decrépito, cedeu sob os pés de Cora. Okan segurou-a antes que pudesse perder o equilíbrio. A gravidade diminuída amorteceria a queda, mas Cora supunha que descer rolando uma montanha de entulho ainda fizesse um estrago. A parte interna das lojas também estava irreconhecível. Okan parecia ter feito uma bela reforma. Ali, não havia buracos que ferissem a nave, mas as paredes que conectavam os aposentos haviam sido quase todas demolidas formando uma única sala enorme. A mente de Cora se preencheu com uma enciclopédia de perguntas. Como o teto havia sido removido? Como o teto novo havia sido costurado no lugar? Como as paredes haviam sido demolidas? Como era possível mover motores do tamanho de catedrais de um lado para o outro sem partir o chão instável? Engoliu todas elas em favor da dúvida mais pragmática. Você parece que já esteve por aqui, certo? Você viu por aí algum motor que parecesse que dava para eu carregar? Algo do tamanho da minha mochila, talvez? A cabeça de Okan se inchou e desinchou pensativamente e ele liderou o caminho continuando a puxá-la pela mão. A gravidade era mais estável neste andar, Cora notou com curiosidade. Olhos jovens e bisbilhoteiros percorreram a sucessão de máquinas aposentadas. Aquela área lembrou do Museu do Futuro sobre o qual havia lido em A Máquina do Tempo. Era fascinante e macabra como se Cora tivesse diante de si a extensão de toda uma história humana que ninguém em seu universo jamais havia visto, mas estivesse esperando um Morlock a cada esquina. E foi com esse pensamento, com a imagem dos monstros cadavéricos que H.G. Wells havia conjecturado para o futuro da espécie humana em sua mente, que ela viu, coberto de pó a um canto, pendendo inconspicuamente de uma pilha de motores maiores. Estava o motor que Daniel lhe mostrará em sua visita à sua loja. Cora estacou, horrorizada. A dormência se espalhou pelo corpo da menina, até que tudo o que ela pôde sentir foi náusea. Okan se deu conta de que ela havia parado e pausou também, observando-a por cima do ombro. O alien seguiu seu olhar e inspecionou o aparelho curiosamente. Ah! Okan suspeitou que fosse um motor, mas Okan não sabe fazer funcionar. Cora se aproximou da máquina como se estivesse enfeitiçada e encarou o objeto como se ele fosse um animal peçonhento. A bateria, Cora podia ver,
ainda estava exatamente no mesmo lugar em que Daniel a colocará, como se nada de importante tivesse acontecido desde então, exceto o fim do mundo. Os joelhos de Cora tremeram e ela esticou a mão para ligá-lo, como Daniel havia lhe mostrado na semana anterior. O mecanismo tossiu uma nuvem de poeira, como se não tivesse passado tempo algum dos óbvios anos em que permanecerá ali, esquecido. Okan não é esperto, mas parece que está funcionando. Murmurou o alien, abaixando-se para colocar uma mão alongada sobre o braço trêmulo da menina. Cora meneou afirmativamente a cabeça. Sentia-se pequena e impotente. Tudo bem se eu levar esse aqui comigo? Gaguejou ela em um sussurro. Okan ajuda a carregar de volta a nave. Ofereceu ele, gentilmente. Não se incomode. Agradeceu Cora com um sorriso aguado. Eu tenho outros meios de transporte. Se não se importa, eu me vou daqui. A jovem tirou da mochila a bateria que Tommy havia lhe dado e hesitou por um instante antes de oferecer ao alien amigavelmente. Explicou rapidamente do que se tratava, um pedaço de tecnologia de uma galáxia distante. Okan fez menção de rejeitar. Parecia um pouco assustado. O povo de Okan não acredita em pagamento. Não desta forma. Explicou ele. Mas o seu povo acredita em dar propósito a coisas em que os outros não veem mais utilidade. Quem me deu isso não está esperando de volta. Não quer pelo menos ver se encontra uma utilidade para ela? Cora colocou o objeto na mão dele e Okan baixou seu olhar para examiná-lo por um instante. Quando olhou para cima novamente, tanto a menina quanto o motor haviam desaparecido. Na terça-feira à tarde, o portal se abriu no mesmo terraço que Cora viera associar com Tommy e a menina deslizou decididamente para o outro lado, deixando o terreno baldio atrás de si. Uou! Isso parece bem mais legal do que uma viagem de nave. Assaldou uma voz do outro lado. Cora estacou com um sobressalto. O dono da voz era um menino. Era baixinho e magricela, pele negra, olhos claros, um pouco mais novo do que ela, cabelos cacheados cascateando em um corte irregular salpicado de tranças. Estava vestido nas roupas infantis da época, leves, largas e unissex. Cora tinha absoluta certeza de nunca tê-lo visto antes. Por um momento, ela balbuciou, enregelada, vasculhando seu cérebro por alguma mentira que pudesse contar para explicar a cena. E, então, o menino soltou uma risadinha e Cora notou que ele não parecia muito espantado em ter visto alguém se materializar do nada. Você parece que viu um fantasma, mulher. Minha madrasta não gosta do teletransporte também. Disse ele em tom de conversa. Me mandaram vir buscar você aqui. Cora, não é? Disseram que você ia chegar hoje e que não conhece a cidade muito bem. Vem comigo. O menino adentrou o edifício e navegou os corredores a passos curtos e rápidos que Cora, confusa, teve que correr para acompanhar. Tem um pessoal me esperando? Perguntou ela, ofegante. O menino franziu a testa e olhou por cima do ombro. É. Uma galera estranha que alugou um laboratório aqui perto. Seus amigos, não é? Vocês são todos estrangeiros, como a Catarine, não são? Cora, que ainda estava tentando entender quem raios seriam seus tais amigos e quem era Catarine, foi poupada de responder por sua expressão atônita ao observar a passagem de dois robôs em um carrinho voador. O menino, com mais uma de suas risadinhas, pareceu tomar isso como uma resposta em seu próprio mérito. Cora, que havia se ocupado processando seus arredores pela primeira vez, não lhe deu atenção. O prédio em que estavam parecia ser feito quase que inteiramente de vidro. À exceção do terraço e das paredes externas, Cora podia jurar que conseguia ver, pelo menos, 5 andares de distância através do assoalho transparente. Robôs e androides se misturavam aos humanos e a pessoas que ela não conseguia distinguir com certeza a que categoria pertenciam. Um buraco enorme de vários andares de profundidade dava acesso, pelo meio do aposento, àqueles dotados de veículos voadores, que transitavam tranquilamente entre os patamares. Vai sair! Gritou o menino e Cora se viu subitamente cercada de gente em um elevador transparente. O garoto a puxou em direção a uma cadeira e gesticulou de forma impaciente. Bota o cinto, mulher. E segura bem essa mochila. Vai descer. Cora, meio atordoada, colocou a mochila reforçada no colo e fechou a fivela do cinto instintivamente.
O elevador despencou e Cora deixou escapar uma exclamação de surpresa, curvando os braços sobre seus pertences em reflexo. A coisa se movia mais rápido que uma atração de parque de diversões e ela sentiu um pulso de adrenalina, como se seu coração fosse pular pela boca e se unir a seu estômago, o qual certamente ficará no terraço. O elevador parou abruptamente e o menino, rindo, se levantou para ajudá-la a desfazer, com as mãos trêmulas, o fecho teimoso do cinto. Assusta um pouco da primeira vez. Sussurrou ele conspiratoriamente, como se estivesse trocando um segredo com a menina mais velha. Os dois acompanharam a multidão que saía rapidamente rumo à enorme porta de um saguão. Não brinca que você usa essa coisa todo dia? Retrucou Cora, um pouco sem fôlego. O que vocês fazem com pessoas que têm problema de coração? O menino fez uma careta confusa. A gente leva no médico. Como assim? O lado de fora era, para Cora, tão interessante quanto o lado de dentro. Para começar, havia muito mais vegetação do que normalmente se via em uma cidade típica de sua terra. O asfalto das ruas havia desaparecido, dando lugar a um gramado resistente e fofo. Aqui e ali, entre as pessoas que perambulavam, e as crianças que brincavam, torres emergiam do chão, altas e decididamente artificiais. Cora suspeitava, por observações anteriores, que fossem usadas para recarregar veículos e aparelhos portáteis. De vez em quando, uma pessoa passava voando em uma plataforma flutuante, mas, no geral, elas pareciam convergir rumo a grandes vagões que saíam do prédio central. O menino a guiou por uma das ruas laterais, enquanto Cora, boquiaberta, tentava olhar tudo de uma vez. Podia saber muito sobre a Compass, mas não tivera oportunidade de explorar a fundo, até então, essa versão diferente da Terra, com suas pessoas de metal, seus pavimentos floridos e sua sociedade mista que parecia contradizer cada previsão pessimista do século XXI. Parecia um sonho idílico de algum hippie futurista. Seus passos, acostumados ao asfalto, vacilavam na grama macia e tinha certeza de que, não fosse por seu guia, estaria completamente desorientada por entre edifícios cobertos de trepadeiras e painéis solares. O menino parou subitamente e Cora freou na pontinha dos pés, bem a tempo de evitar uma colisão. Chegamos. É esse aqui. Disse ele apontando com o indicador o edifício à sua frente. Ele fez menção de sair andando e Cora segurou-o pela mão. Espera. Você não vai entrar comigo? Para quê? Perguntou ele erguendo uma sobrancelha. Eu combinei de trazer você até aqui, eu trouxe você até aqui. Você devia combinar melhor os horários com as pessoas, sabia? É um planeta ocupado. Até mais. Cora o encarou enquanto ele dobrava a esquina, sem entender, e então examinou o lugar onde estava. O edifício era baixinho e estreito, coroado por um domo circular de vidro. Não era exatamente a coisa mais intimidadora do universo e, com esse pensamento, ela abriu a porta da frente. Muitos rostos se viraram em sua direção tão logo passou a soleira e ela, surpresa, os encarou de volta. Eram-lhe todos familiares, tripulação de Jenny e Tan que ela resgatara aos pouquinhos ao longo dos meses. Não haviam mudado muito, vários ainda usavam seus uniformes. Ora, já não era sem tempo. Saudou um dos mais próximos. Cora não lembrava mais seu nome, rindo. Você não é das pessoas mais organizadas, não é? Cora hesitou, atônita, e o homem, quase 30 centímetros mais alto que ela, estendeu a mão em cortesia. Eu disse que ia chamar reforços. Falou Tony, sorrindo pela primeira vez desde que Cora a conhecera. Era um sorriso relutante. Mas estava lá. Mas você podia ter tornado a vida mais fácil para achar todo o meu pessoal. O homem apertando a mão de Cora riu. Pela expressão na cara dela parece que ela vai precisar de ajuda para lembrar quem é o seu pessoal. Ele lhe deu um sorriso brilhante e acrescentou em tom confidencial. Lucas. Mas também atendo por Moreno. Eu posso ver por quê. Disse Cora soltando da mão vários tons mais escura que a sua. Moreno riu e bagunçou a trança longa da jovem com os dedos em resposta. Cora sentiu uma mão pousar em seu ombro e seguiu o braço pálido até encontrar o rosto de Ida, a irmã de Becca, encarando-a, seus cabelos loiros e rebeldes emoldurando olhos azuis calculistas. Ida correu a mão pela exomochila inquisitivamente.
Como uma professora que pegou a aluna se comportando mal, Cora se encolheu, por reflexo. Ida lhe ofereceu um sorriso enviesado. Ida, ex-imediata da Valiant. Se apresentou ela desnecessariamente. Como vai a minha irmã? Bem, senhora. Respondeu Cora, gaguejando. Ótimo. Vem ver o que a gente fez. Convidou a ex-imediata, puxando a menina em direção aos fundos do aposento. Já está quase tudo no jeito, mas a gente estava esperando você com um motor para poder finalizar. Cora se permitiu olhar em volta enquanto a acompanhava. A saleta era pequena, mas organizada, cheia de substâncias químicas que ela nunca vira na vida e máquinas completamente além de seu tempo, não obstante, reconhecivelmente um laboratório. Cora não conseguia definir o que era, mas havia alguma coisa ali que destoava completamente de tudo que ela vira da arquitetura desta cidade até aqui. Talvez as máquinas fossem mais robustas, as cores mais fortes, os ângulos mais agressivos. A sala lembrava da Valiant. Os rostos dos ocupantes, Cora notou com apreensão, não eram todos amigáveis. Alguns pareciam tristes ou apáticos, outros tinham um olhar zangado ou até mesmo deprimido. Um par de gênios, curvado sobre um pedaço de maquinário, começou a cortar o metal agressivamente, encarando-a como se estivessem pensando em serrá-la em seguida. Cora estremeceu. Moreno colocou uma mão no ombro da menina em solidariedade e ela lhe lançou um olhar agradecido. Uma escada de degraus estreitos dava acesso aos andares superiores. Havia um grupo de pessoas sentadas nos degraus, bloqueando a passagem. Uma mulher grande e musculosa de tranças coloridas contava animadamente uma história aos outros. Cora ouviu dizer. E lá estava eu, cercada de naves Gutula, numa capsulazinha capenga no meio de um campo de batalha e me aparece essa menina do meio de lugar nenhum. Vamos cair fora daqui, você quer morrer? E eu fiquei lá pensando, puxa, esse pós-vida é diferente do que disseram para a gente, ninguém nunca falou nada sobre uma adolescente de trancinha aparecer nos últimos minutos de vida. E aí eu olho em volta e cadê a cápsula, cadê as naves, cadê as coisas? Ela me largou no meio de uma floresta, algum acampamento de pesquisa, eu sei lá. E vocês estão reclamando das cidades desse planeta. Fazia eras que eu não via chuva e de repente estava chovendo uma cachoeira na minha cara e eu fiquei tipo quê? A menina escondeu o rosto na blusa, envergonhada. As pessoas que estavam ouvindo a história gargalharam, incrédulas, e se viraram para acenar amigavelmente e bater palmas para a jovem que passava. Tommy abriu uma porta aos fundos do aposento com uma expressão carrancuda. Dava para outro ambiente, escondido por uma parede sólida e Ida conduziu Cora pela mão, seguida silenciosamente por Moreno. Foram recebidos por mais um ou dois rostos familiares, um homem ruivo de orelhas grandes, com uma cicatriz descolorida marcando seu rosto, uma mulher negra de rosto redondo, com dreads e cachos nos cabelos longos. Eles acenaram com a cabeça respeitosamente em direção a Tommy e voltaram, compenetradamente, a seu trabalho de solda sobre a bancada. Eu não sei se abraço você, a moda da Jenny, ou dou um soco, a moda do Tan, disse Ida, assim que a porta se fechou, se inclinando para ficar ao nível de Cora. A menina supunha que a intenção fosse conforto, mas ela achou intimidante. Você tinha razão e esse planeta aqui é bem hospitaleiro. Acho que eles não veem uma guerra há séculos. São tão gentis que dá até raiva. A parte ruim é que você deixou a gente preocupado com a Compass e a Valiant. A gente ainda está esperando. E então? O que você trouxe aí nessa coisa? Ida destacou as alças da exomochila e a abriu com familiaridade, expondo o motor portátil e a caixa de papelão de Cora. Ah, você não é uma lindeza? Elogiou ela. Ignorou a caixa e retirou o motor da mochila com reverência. Virou para encarar os outros dois a quem Cora ainda não fora apresentada. Ei, olha só. Quanto tempo faz que a gente não vê um treco desses? Está um pouco maltratado, mas olha aí. Os outros integrantes do aposento se juntaram para examinar o objeto, com interesse. Caramba, bem bonitinho esse aqui, hein, Isha? Acho que vai dar um belo caldo. Disse a mulher dos dreads brincando com os fios do motor. Está no tamanho de bolso, também. Respondeu o homem ruivo exibindo dentes quebrados em um sorriso torto.
Olha aí, Ellie, veio até uma bateria de brinde. Tommy abraçou o motor cuidadosamente, retirando-o dos braços da mulher loira. O encaixe não é dos melhores. Comentou ela. Greg vai ficar descontente com a monstruosidade que vamos ter que construir. Me dê uma ajuda aqui, Moreno. Moreno pegou o motor pela outra ponta e os 5 se espremeram para trabalhar nele sobre a bancada. Cora os observou do canto da sala. Agora que tinha a chance de organizar seus pensamentos por alguns minutos, as perguntas se atropelaram em sua boca, tentando sair todas ao mesmo tempo. A primeira a obter sucesso, para sua surpresa, foi: Como vocês conseguiram esse lugar? Ida lhe lançou um olhar de soslaio por cima do ombro, os cantos de seus olhos enrugados em um sorriso cômico. Esses malucos desses pacifistas não batem muito bem da bola, não. Um dos caras que está aqui há mais tempo falou que queria um laboratório e uma solda e eles simplesmente deixaram a gente ficar a troco de nada. Tem uma porrada deles lá em cima. Um bando de hippies, cada um deles. Quem diria que em outra galáxia os humanos são praticamente poeiras cósmica? Cora fez uma expressão confusa e se aproximou de outra ponta da bancada, onde uma máquina semi-construída estava apoiada. Ela girou a peça para ter o que fazer com as mãos. Tinha a impressão de que ia descobrir o que aquilo fazia em primeira mão mais tarde. Ela suspirou e fitou a porta, pensativamente. Como vocês estão se virando? Perguntou, sem olhar para os outros. Bom, no geral, surpresos que essa bela peça de sucata funcione. Disse Tommy, sem tirar os olhos de seu trabalho. Vamos ter que fazer adaptadores de saída de energia e reconstruir uma boa parte da coisa. Você deve ter o equipamento daqui a algumas horas. De humor, estamos uns melhores que os outros. Ofereceu Ida, apontando para Tommy com o polegar. Mas acho que vamos precisar conversar sobre o seu plano. Você falou que queria para Compass, então estivemos trabalhando com base nessa informação, mas seria muito mais fácil de ligar na Valiant. A Valiant foi destruída. Disse Cora distraidamente. Quando contará a Tommy a situação alguns dias antes, mencionar apenas o que havia considerado estritamente necessário para a execução de seu plano e esse detalhe acabará ficando de fora. Ah! Veio a interjeição decepcionada de trás de si. Cora se virou para olhar para eles e encontrou 4 rostos preocupados e Tommy mordendo o lábio. Todos sobreviveram. Foi só a nave. Tranquilizou a menina rapidamente. Acho que eu lembrei de mencionar como eu me meti nessa bagunça. Lembrei? O Eri ia se juntar a vocês, mas a Compass chegou antes de mim. O Eri? Aquele telepata desgraçado seria bem útil por aqui. O rosto de Moreno se iluminou e ele completou, sob o olhar inquisitivo de Cora. Eu costumava ser da equipe dele antes de você me tirar de lá. Ele certamente sabe como melhorar a moral de um grupo. O pessoal aqui precisaria de alguma ajuda para se ajustar. Acabamos decidindo que vamos manter nossa identidade em segredo até a Compass chegar, então as pessoas não estão usando o sistema que a Terra tem aqui por medo de serem desmascarados de alguma forma. É infeliz, porque não damos conta de cuidar uns dos outros quando estamos espalhados por aí. Uma sombra passou por seu rosto e Cora sentiu seu coração apertar. Como vocês estão se virando? Repetiu ela. Os outros ocupantes pareceram entender melhor o sentido da pergunta, dessa vez. Ida deu de ombros. Essa gente é durona. Disse ela teimosamente. Já passaram por muita coisa. Exatamente. Redarguiu Ellie. Passaram por muita coisa. Um planeta pacífico é muito bom, muito bonito, mas não cai muito bem para quem vem da guerra. Nem todo mundo está se ajustando tão bem quanto poderia. Vai ficar pior agora. Complementou Isha, sua voz transbordando desdém. Especialmente porque a gente perdeu nossa casa e, pelo que eu entendi, não vai conseguir de volta. Eu nunca tive família nas colônias, me criei quase que sozinho em céu aberto. Minha família estava na Valiant e na Compass, então, se é daqui para frente, por mim tudo bem. Já alguns dos outros caras não têm a mesma vivência e estão ressentidos de perder tudo e todos e ter que começar do zero em um planeta estranho. E alguns de nós têm família lá, ainda. Interpelou Tommy em um murmúrio.
Você não pode esperar que todo mundo abrace isso aqui quando tudo o que temos é a sua palavra de que eles estão precariamente seguros. Cora lançou um olhar culpado a Ida. A mulher mais velha deu de ombros, mas concedeu. Acho que a gente faria bem em sentar para discutir esse seu plano todos juntos. Tenho a impressão de que a gente vai precisar fazer uns ajustes. Tem tipo 50 pessoas lá fora. Reclamou Cora. Você prefere escrever o plano em bilhetinhos? Perguntou a mulher mais velha sarcasticamente. Os sobreviventes das tripulações conjuntas da Compass e da Valiant, somados em números de alguns 50 e poucos, se acomodaram no pequeno aposento como podiam, se sentando em cadeiras, mesas, banquinhos e degraus. Cora se sentia como se estivesse apresentando um projeto escolar, um muito ruim, por sinal, a julgar pelas expressões das pessoas ao redor. Escondeu-se discretamente ao fundo e deixou os adultos conversarem, interjeitando murmúrios tímidos e correções sucintas onde notava que as informações do grupo estavam erradas. Então, recapitulando. Você quer usar o motor para manter um escudo ao redor da Compass? Começou Ida. Ou do que sobrou da Compass. Durante todo o tempo em que ela estiver nessa nebulosa. Coração dourado. Completou Cora, instintivamente. Onde fica isso? Ela ouviu alguém dizer. Na parte estreita da fronteira dos Gutula. Respondeu outra voz. É uma nebulosa de emissão que divide a fronteira com os... Ida fez um chiado para silenciá-los. Tudo bem. Então esse motor conecta no rotor do gerador central, como qualquer outro, mas vamos estar usando a função de conversão e não a de impulso. Eu quero problemas, pessoas. Comecem a listar. Comandou Ida. Vocês sabem que essa praguinha não sustenta a nave inteira? Acautelou Isha. Para começar, ela superaquece em 2 tempos. O design do motor é ineficiente para o propósito que a gente quer dar para ele. Considerou Ellie. Ele é feito para usar um combustível de cada vez, mas os íons do propulsor podiam ser reservados para alimentar o reator de fusão, e os elétrons do reator poderiam ser usados para alimentar o propulsor. Dá para alternar entre um ou outro de acordo com as necessidades de potência e resfriamento. A gente pode otimizar as funções com 2 câmaras de combustível que se interalimentam, mas isso não dá para carregar e tem que achar um jeito do motor aguentar trabalho contínuo. A Compass tem o motor principal, que vai fazer o grosso do trabalho duro. Esse aqui é só para o campo de força. Disse Tony. Além do mais, eles ainda têm 2 câmaras de resfriamento na parte da nave que sobrou. Alguém vai ajustar um cooler para isso aqui, com certeza. Nosso problema maior vai estar no gerador. A Compass só tem um. Ligar um motor novo nele vai fazê-lo trabalhar além do limite recomendado e há uma chance dele superaquecer e entrar em colapso antes que eles consigam fazer o resto. Um silêncio pesado recaiu sobre o aposento, e as engrenagens giraram em cada um dos cérebros. Seu plano é loucura, Cora. Constatou Tony. Cora não respondeu. Mordeu o lábio, pensando furiosamente, enquanto examinava o equipamento que os ex-tripulantes haviam lhe oferecido. E então arregaçou as mangas e começou a abrir os armários. Os ex-tripulantes da Compass a observaram, estarrecidos. Vocês têm um carrinho por aqui? Ou uma daquelas plataformas voadoras que eu vi lá fora? Cora. Questionou Moreno. Existe o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Ela murmurou, quase para si mesma. O que não dá para fazer é me pedir para carregar 15 quilos de motor no braço. Cora, você não estava prestando atenção? Censurou Ida. O seu plano não vai funcionar. Cora estacou em sua busca e lançou um olhar confuso à adulta. Por que não? Essa nebulosa vai ser o fim deles, Cora. Respondeu Ida, visivelmente irritada. Não. A Compass não é rápida, a Compass não tem poder de fogo. A Coração Dourado é justamente porque esse plano vai dar certo. Ela fica na fronteira política entre os Akki e os Gutula, o que significa que nenhum deles vai se atrever a entrar nela para buscar a Compass. Eles estão travados em uma briga por território. Nenhum dos dois tem naves apropriadas para aguentar a nebulosa e nenhum deles pode se dar o luxo de parecer fraco em frente ao outro. Isso vai dar a Compass todo o tempo que eles precisarem para conseguirem sobreviver. Mas e se o motor explodir antes? Cora deu de ombros. Vocês não estão lidando com pessoas indefesas.
Até parece que não conhecem o pessoal da Compass. Eles transformam palha em ouro, só precisam de um empurrãozinho. Não precisamos resolver tudo. O que a gente puder resolver já é suficiente. Houve uma pausa em que todo mundo digeriu essa informação. Então, vocês querem adicionar mais alguma coisa antes de eu ir? Passe esse motor para cá. Disse Tommy, resignada. Vamos fazer um encaixe que funcione. Tan e Jenny trocaram olhares. A menina havia acabado de desaparecer diante dos seus olhos e ambos sabiam que o outro deixará sem dizer, mas estavam com medo de que ela não fosse retornar. Temiam, o pânico estampado no fundo de seus olhos, terem sido enganados, terem adentrado uma armadilha que de alguma forma pudesse ter sido evitada e que sua tripulação fosse pagar por seu erro. Um entendimento silencioso se passou entre eles. Nos mantenha vivos, Tan, Disse a capitã. Igualmente, Jenny. Respondeu o capitão. Ao deixarem o domínio de Artimid, Jenny tomou a direita, rumo à sala de máquinas, e Tan tomou a esquerda, rumo à sala de comando. Greg e Becca olharam de relance para a porta quando perceberam que sua capitã entrou por ela e então procederam em suas tarefas como se ela não estivesse lá. Com todos os demônios. A sala de comando foi destruída e não fomos informados? Praguejou Greg, sem se afastar do motor em que estava trabalhando. considere isso como nossa permissão para sacrificar a comunicação, se necessário. Protocolo de segurança de comando. Sempre que a situação for de natureza precária em que as comunicações ameaçarem falhar, um dos oficiais de comando fica em seu posto e o outro vai para o epicentro de conflito no interior da nave. Recitou Jenny mecanicamente enquanto navegava por um painel desocupado tão rápido quanto seus dedos a permitiam. Jenny fitou a tela, confusa por um momento, e então, determinada, olhou para sua tripulação de maquinário. Eu quero que aqueles que conseguiram entender plenamente o que a Cora fez com os nossos escudos se manifestem. Comandou ela. Maro, que estivera enfiado embaixo do motor, acenou a mão azul em confirmação. Maro, você troca de lugar comigo. Ordenou Jenny. Está realinhando o motor, não está? Isso posso fazer também. Preciso de você com a cabeça e as mãos livres. Maro se levantou fluidamente e Jenny se atirou embaixo do motor em seu lugar. Preciso que pense em tudo o que podemos usar como combustível para manter esses escudos funcionando e em como vamos fazê-lo durar o máximo possível. Vociferou Jenny. Greg, Becca, quero ver todo mundo pensando na saída de emergência. Se não tiverem pessoal suficiente para dar um tranco no superluz, eu mando descer de outras partes da nave. Qualquer um que saiba usar uma chave de fenda está a seu dispor. Ela empurrou uma das partes do motor com os ombros e o motor respondeu a empurrando de volta. Suas omoplatas atingiram o chão com força e ela arquejou dolorosamente. Esperava com todas as forças que Tan estivesse tendo mais sorte que ela, porque precisariam de um milagre. Para um observador externo, a Compass era como um salmão desesperado, nadando na Piracema por entre um bando de ursos famintos. Os tiros das naves inimigas cascateavam, inócuos, do lado de fora do poderoso escudo que aparecerá inesperadamente. Mas os pedaços faltantes traíam a real situação em uma visão mutilada, grotesca e violenta. Na realidade, quase se podiam ouvir os últimos gemidos moribundos da nave ressoando através do vácuo do espaço. O comandante do Zacre estava absolutamente confiante de que cimentariam, ainda naquela noite, uma trégua fronteiriça, negociada por sobre a carcaça dos últimos humanos selvagens da galáxia. Mesmo que a batalha se estendesse até a Coração Dourado, que parecia ser o destino da pequena nave, era apenas uma questão de tempo até que os escudos falhassem. Sim, os Zacre estavam completamente certos de sua vitória, e, então algo aconteceu. Com um clarão inesperado, a Compass piscou no tecido do espaço e... Então, no segundo seguinte, todos os sensores de todas as outras naves haviam se apagado e seus escudos, antes sólidos, titubearam perigosamente sob o olhar impiedoso e radioativo da Coração Dourado. Estavam voando cegos e indefesos. Aventura continua em Simbiose, História 3 de Coração Dourado. Obrigada por ouvir. Até a próxima.